Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa tarde, são 6h07, esse é o Fute Rio na geral dessa segunda-feira, começando segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2018, e a partir de agora você curtindo a cobertura mais completa do futebol carioca, aqui no Fute Rio na geral, o programa que é debate e informação até às 8 da noite, levando para você uma série de notícias e de informações de tudo aquilo que envolve o futebol do Rio de Janeiro na nossa cobertura, que é, como sempre você sabe, a mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Fute Rio na geral, sempre toda segunda e sexta-feira, das 6 às 8 aqui na Rádio Fute Rio, no oferecimento de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia, Criativos Design, comunicação com criatividade e Engearc Construções, ligue 25801334. Hoje no Fute Rio na geral. Tem toda a rodada, segunda da Taça Guanabara, com os jogos, os gols, a emoção e obviamente tudo aquilo que você vai acompanhar e que acompanhou, inclusive aqui na Rádio Fute Rio, as impressões do empate entre Bangu e Volta Redonda, placar de 2-2 ontem lá em Moça Bonita, também a vitória do Boa Vista e o Nova Iguaçu, que acabou derrotado pelo Vasco em São Januário, e muitas outras informações dentro aqui do nosso programa, trazendo um panorama da última rodada, da segunda da Taça Guanabara 2018. E a bola rola daqui a pouco também no Grupo X. Logo mais tem o fechamento da primeira rodada lá no Arizão, em Campos, o duelo entre Goitacás e Bom Sucesso. No sábado, o Resende fez bonito, ganhou do América de 2-0, isso também será assunto no nosso programa. Barraco na primeira divisão, troca de acusações entre Madureira e Boa Vista agita o fim da tarde desta segunda-feira, e aqui na Rádio Fute Rio você vai acompanhar, como já está acompanhando em primeira mão, toda essa confusão. Para quem não entendeu, o Madureira enfrentaria amanhã o Boa Vista em Conselheiro Galvão, mas o jogo saiu do estádio e foi para Moça Bonita por ordens da TV. O Madureira, através do presidente Elias Duba, acusou o Boa Vista de ter bom trânsito na TV Globo e por isso a mudança, chamou de manobra. E ainda há pouco, a questão de pouco mais de 15 minutos atrás, o João Paulo, o gestor do Boa Vista, entrou em contato com a gente, nós também tentamos esse contato via telefone, e ele deu a sua versão da história e disse que tudo não passou de um mal entendido. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir tanto Elias Duba quanto o João Paulo Magalhães Lins falando aqui na Rádio Fute Rio sobre essa situação dentro de instantes aqui no Fute Rio na geral, que já começa quente, já começa polêmico aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. E também tem Olha o que eu achei, tem a pitadinha histórica, tem o bolão do futerio.net e muito mais no Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. 6h09 aqui na Rádio Fute Rio, hora do nosso primeiro boa tarde, giro de destaques inicial do nosso programa, começando com ele, a Enciclopédia de Bolso. Renan. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andreso. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Boa tarde, Cláudio Burgo. Meu destaque inicial vai para o Macaé. Quem diria, né? O patinho feio da fase seletiva é líder do grupo C da Taça Guanabara. E o detalhe, Andreso, o Macaé não liderava uma chave aí do seu grupo desde 2013, quando na ocasião venceu seu jogo de estreia por 3-0, mas isso aí foi logo na primeira rodada da competição. Na segunda, o Macaé já não era mais líder de sua chave. Então, Josué Teixeira, ele que, eu falei, posso ter errado e feio, falando que o Macaé talvez seria um time que brigaria contra o rebaixamento no Grupo X. Mas se tem alguém que tem méritos nesse trabalho, se chama Josué Teixeira. É fantástico o trabalho desse treinador. Ele vem conseguindo levar o Macaé a sonhar alto no Campeonato Carioca. Pois é, realmente um grande trabalho aí feito pelo Josué e que vai começando a dar frutos dentro desse campeonato estadual do Rio de Janeiro. 6h11 aqui na Rádio Fute Rio, 6 horas mais 11 minutos, mais um destaque, mais um boa tarde. Agora com ele, Cláudio Burgo. Tudo bem, Burger? Olá. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Renan, e boa tarde a todos. Rapaz,
A gente aqui do alto do prédio de Del Castilho, a gente vê raios e trovoadas. E esse vai ser a tônica do programa de hoje. O quê? Madureira e Boa Vista começou com raios, ventanias e trovoadas. Pois é, rapaz. Então, vamos lá. Podemos nos segurar na cadeira? Opa! Apertar os cintos aí pra encarar essa turbulência? Porque Preparar para decolar. bicho vai pegar com certeza, como diria aquela vinheta da Rádio Tupi. O bicho vai pegar. Que era pra anunciar o Pedro Costa. Antigo presidente da Sérgio, Pedro Costa. Exatamente. Pois é, rapaz. Que galera, como diria o outro. 6h11 aqui na Rádio Fute Rio, a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E já falaremos mais sobre isso, sobre essa polêmica entre Madureira e Boa Vista, que já está começando a gerar repercussões aqui no futebol do Rio de Janeiro. E é claro que o ouvinte também é parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui na Rádio Fute Rio, mandando seu recado nas redes sociais, pelo Twitter, @site Fute Rio, pelo facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp 997-262-997. Não entendeu? A gente repete, DDD 21 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute Rio, a bola vai rolar para 3 jogos durante esse meio de semana, aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Amanhã, o jogo da discórdia, lá em Moça Bonita, 4h30 da tarde, tem Madureira e Boa Vista. É jogão, mas também promete sair faísca por conta das situações de bastidores. Quarta-feira, 5 da tarde, no Correão, a bola rola e você ouve aqui na Rádio Fute Rio, Cabo Friense e Vasco da Gama. O tricolor praiano buscando tentando a primeira vitória dentro desse campeonato carioca. E na quinta-feira, 4h30, lá no Jânio Moraes, tem Nova Iguaçu e Volta Redonda. Tudo isso pela terceira rodada do campeonato estadual na sua Taça Guanabara. E é claro que todos os outros jogos você curte em tempo real no Placar Fute Rio, o melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. E amanhã também tem novidade na TV Fute Rio. Você vai começar a acompanhar as emoções da Copa Cidade Maravilhosa de Futsal. Bola rolando a partir das 8h30 da noite, aliás, a partir das 8 da noite, para Duque de Caxias e Portuguesa. É a Copa de Futsal Cidade Maravilhosa, organizada pela Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro. Você acompanha o duelo entre o Tricolor da Baixada e a equipe da Ilha do Governador. Na TV Fute Rio, em facebook.com/TV Fute Rio e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/TV Fute Rio. Você acompanhando com a gente na parceria com a Esportes Live e você, portanto, com a Gol Esportes Live. E evidentemente vai curtir aí, portanto, a novidade na TV Fute Rio com a Copa de Futsal Cidade Maravilhosa, com exclusividade aqui no site que é Paixão por Futebol. E você sabe, aqui em futerio.net tá todo mundo ligado com a gente. Valeu, rapaziada, aqui é o João Santana, eu também estou ligado no Fute Rio, um abraço. Futerio.net. Valeu, doutor Joel Santana, Papai Joel, sempre ligado aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. São 6h mais 14 minutos, 6h14 aqui na Rádio Fute Rio. Bom, agora, senhores, é o seguinte. A gente vai começar falando do nosso programa hoje por aqui. Gostaríamos de falar de campo e bola. Falaremos daqui a pouco, não vamos deixar de falar não. Mas é que, de princípio, a gente tem que citar um assunto aqui que é polêmico. E tem que ser tratado dessa forma. Madureira e Boa Vista. Tanto falamos aqui na semana passada, né, Renan? Que o jogo ia ser em Conselheiro Galvão, inicialmente à noite. Mas como é que vai ser à noite se não pode, se não tem refletor por lá? Aí muda pra Moça Bonita. Só que Moça Bonita também não tem refletor. Aí o jogo continuou em Moça Bonita, foi pra tarde e o Madureira ficou chupando o dedo. Como explicar isso, Renan? Não se explica. Eu acho que é mais ou menos assim. É engraçado, né, André? Você pensar que toda a situação vai mudar por causa de um jogo da TV. Então, é complicado. Você acha que tá legal porque o jogo tá em Conselheiro Galvão, mas à noite. Normalmente o Madureira não manda seus jogos à noite. Normalmente o Madureira até joga contra os grandes à tarde. Então é complicado você pensar que teve essa mudança. É algo muito complicado. Eu acho que, sinceramente, o presidente Elias Duba está no seu direito de reclamar,
Até porque eu acho que você não jogar na sua casa, o Madureira seria a última partida que jogaria em casa, o Madureira sai prejudicado nessa situação toda. Então eu acho que tem o direito da reclamação, sim, a diretoria do Madureira. Certo bom senso, né? É que eu falo, às vezes o Campeonato Carioca tem algumas situações, até o campeonato, pra mim, estadual, mais organizado do Brasil, que é o de São Paulo, e eu não tô falando que os outros são desorganizados, mas você vê o time de menor investimento jogando com grande em casa, o jogo é no estádio que tem refletor, vai jogar às 9h30, não tem refletor no estádio, joga à tarde. Não tem essa confusão, e aí é um jogo entre dois clubes menores. Vamos fazer o seguinte então, Renan. Vamos lá. Perdão só para não te interromper, mas só pra gente, obviamente, trazer aqui pro nosso programa, pro nosso Fute Rio na geral, aquilo que a galera, obviamente, já tá acompanhando no site futerio.net, a polêmica entre o Madureira e o Boa Vista. A gente vai trazer aqui no nosso Fute Rio na geral, apenas explicando que essa polêmica gerou repercussões entre os dirigentes dos dois clubes e do lado do Madureira foi muito mal recebido. Nós entramos em contato hoje com o presidente Elias Duba, isso aconteceu há cerca de 2 horas atrás, ainda durante o meio da tarde desta segunda-feira, para saber o que a diretoria tinha a dizer, ou o que o Madureira oficialmente tinha a dizer sobre essa situação, e o presidente do Madureira, Elias Duba, foi bastante taxativo e usou palavras que já estão no site futerio.net e que a gente ouve agora aqui na Rádio Fute Rio, dentro dessa polêmica envolvendo o tricolor suburbano. Vamos ver se já é possível ouvir. A federação não tem nada a ver com isso, porque firmamos um contrato, né, os clubes e a federação junto com a emissora que transmite os jogos, e a emissora tem o poder de alterar horário e mando de campo, e isso está em contrato. E o tempo todo, por mais que eu briguei, que a federação brigou para manter o jogo aqui, eles colocaram que o jogo fazia parte da grade da televisão, do Sport TV, e o jogo teria que ser às 7h15 da noite. Ora, como em Madureira não tem refletor, claro que não poderia ser às 7h15 da noite, e sim às 16h30. Aí eles colocaram e ameaçaram denunciar o contrato com a federação e com os clubes, caso não houvesse a mudança da partida. E, enfim, depois de muita luta, eu acompanhei a luta do presidente da federação com relação a isso, e eu lutei muito por isso, resolvemos acatar o que está escrito no contrato. Mas a gente sabe que isso foi uma manobra política do senhor João Paulo, que é o presidente do Boa Vista, junto com os membros da emissora, né, para beneficiar o Boa Vista, que pretende ser campeão. Então, só que esqueceram que só isso não quer dizer que seja vitória, entendeu? Não quer dizer que porque vai jogar em Bangu ou em qualquer outro lugar, que os pontos já seriam do Boa Vista. É claro que se fosse em Madureira, eles poderiam contar os 3 pontos de derrota, porque em Madureira não havia hipótese de sequer eles arrancarem o empate. Agora em Bangu, pode ser que eles consigam alguma coisa, mas vai ser difícil. Eu quero dizer que eu acho que foi uma manobra, entendeu? Tentaram me fazer de otário, mas não engulo. E tem troco. Pode não ter troco agora, que eu fico impossibilitado em função do contrato de me mexer, mas tem troco. Você não perde por esperar. A grande verdade é que a gente sabe que depois do dia de hoje vem o dia de amanhã. Então a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu tenho certeza que o homem que está lá em cima é meu amigo. E com certeza vai me ajudar, pelo menos nesse jogo de amanhã. Entendeu? Que eu preciso desse resultado. E mesmo que eu não consiga um resultado positivo, uma vitória contra o Boa Vista, você pode ter certeza que eu vou no encalço do Boa Vista enquanto puder. Hoje, amanhã e sempre. Essa não vai ficar barato e vai ter troco.
Foi isso que disse Elias Duba, mas não foi Então, só o que disse falou Elias não, Duba. disparou. Disparou e não foi apenas isso, hein? É isso, né? Não foi só isso que ele falou, não. Como podemos ouvir. Pois é, e ele também falou aqui um pouco, explicando como ele tinha entendido a situação da mudança do estádio de Conselheiro Galvão para Moça Bonita. Ele continua falando aqui na Rádio Fute Rio sobre aquilo que ele considerava, segundo ele mesmo disse, uma sacanagem. A sacanagem é exigir o jogo para as 19h15 e depois que passou para o Bangu podia jogar em qualquer horário. Então a grande verdade era que o jogo não poderia ser em Madureira, que é para beneficiar o Boa Vista. Entendeu? A grande sacanagem está aí. E tudo bem, mas a gente vai acatar o que a federação marcou, pressionado pela emissora. Tudo bem. O Madureira, pela campanha que fez no ano passado, chegando em 6º lugar, obteve a vantagem de ter 6 jogos, 6 mandos de campo em casa, no campeonato 2018, que já perdeu por a televisão não concordar que jogue contra Fluminense e Vasco, né? Jogo sem apelo nenhum, mas que a televisão não concorda. E agora perde o jogo do Boa Vista. Então a vantagem que o Madureira tinha foi por água abaixo, entendeu? Então eu não sei também qual é a importância de você fazer um bom campeonato, chegar nas primeiras colocações, porque essa benesse aí você não tem. Então esse foi o presidente do Madureira, Elias Duba, falando aqui na Rádio Fute Rio, você ouvindo, inclusive, essas palavras que já estão no site futerio.net, só trazendo uma informação tanto quanto de fora do futebol, mas apenas para a gente trazer aqui às 6h23, informa o Alerta Rio que núcleos de chuva moderada a forte atuam nos limites da Baixada Fluminense com o Rio e provocam pancadas de chuva nas zonas norte e oeste. Então daqui a pouco ela vem pra cá. Obviamente você que está ouvindo aqui na Rádio Fute Rio está aqui na região metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro. Renan Mafra escapou. Fique ligado. Escapou agora, porque na volta do caminho vai ter chuva. Tem a volta. A volta é triste. Bem, você ouviu aí então o Elias Duba, presidente do Madureira, falando aqui na Rádio Fute Rio. E obviamente que isso tão logo foi parar no site futerio.net, gerou grandes repercussões, né, pô? É verdade. Sim, 5 minutos depois da matéria estar no ar, João Paulo entrou em contato com a gente. João Paulo, gestor do Boa Vista. Exatamente. Né? Que é o João Paulo Magalhães Lima. Exatamente. Entrou em contato e disse a seguinte resposta. Primeiro, eu considero muito o presidente do Madureira. Gosto muito dele como pessoa, conheço ele há muitos anos, respeito ele. Sempre fomos amigos, respeito o filho dele, um cara muito capaz, muito talentoso, Márcio. E respeito muito a instituição Madureira. Muito. Já joguei várias vezes lá no campo do Madureira, como todo mundo já jogou. Flamengo, Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Bangu, Boa Vista, todo mundo jogou. Madureira sempre mandou jogos em casa. O que eu acho que não está claro. Primeiro, que eu não tenho poder algum para mudar qualquer tipo de jogo de qualquer lugar. Eu não tenho esse poder. Eu não entendo por que ele está achando isso. O presidente sabe, e os clubes do Rio acompanham, que o Madureira tem um problema técnico de transmissão de partidas no seu estádio desde 2014. Não é uma novidade de agora, não é uma coisa que surgiu e muito menos foi uma coisa que o Boa Vista impôs. Jamais. Eu jamais ia fazer qualquer coisa para prejudicar qualquer clube corrimão, muito menos o Madureira, que é um clube que eu tenho total respeito. O presidente sabe que ele tem essa deficiência e realmente a emissora está querendo melhorar o padrão de transmissão dela. E o Madureira não foi aprovado pela área técnica. Eu não tenho culpa, entendeu? Eu jamais faria qualquer coisa para prejudicar ninguém. Eu não estou entendendo até por que ele está dizendo que eu fiz algo para prejudicar ele. O Madureira tem um veto da TV e eu espero que eles consigam em breve resolver isso, para ter mais um campo liberado. E o jogo, infelizmente, vai ter que ser em Bangu, não vai ter que ser no estádio dele.
E o que eu tenho para falar é isso, eu não tenho que falar uma coisa que eu não tenho nada a ver com essa história, entendeu? O presidente assinou um contrato e ele sabia dos termos do contrato, ele sabe que a televisão tem que aprovar o jogo, ele sabe que a televisão tem que concordar com os locais que as partidas estão marcadas, e a televisão quis colocar esse jogo no Sport TV. E o campo dele, no momento, enquanto não for totalmente adequado, não pode passar jogos pelo Sport TV. Ele tem esse laudo da Globo desde 2014. Então, achei até estranho ele querer colocar a culpa em mim se ele tem um veto desde 2014. Pô, lá o João Paulo agora resolveu que vai. Eu não tenho esse poder. Porque você me conhece há muito tempo e eu tenho todo respeito e consideração por você. E com certeza isso foi um grande mal-entendido da parte do presidente, pessoa que eu considero muito, gosto dele. Ô João, rapidinho, deixa eu te falar, mas deixar bem claro que o Fute Rio, cara, não tem nada a ver com isso, cara, a gente só pegou... Eu sei, querido, pelo amor de Deus, não precisa nem me lembrar disso. Vocês têm que fazer a cobertura, isso faz parte, entendeu? O presidente Duba quis falar e, como vocês colocaram que não tinham me encontrado, eu faço questão de ligar pra você, que é uma pessoa que eu considero que é meu amigo, pra dizer, entendeu? Que, porra, eu não tenho querido, eu não tenho esse poder, entendeu? Eu não tenho esse poder. Vai lá e veta o Madureira, tá louco? Como é que eu vou fazer isso? Então amanhã é Boa Vista e Volta Redonda. Eu não quero jogar lá em Cidadania, não vou jogar. Porra, isso não existe, entendeu? Fica uma coisa que não tem sentido nenhum. O que existe é um veto no estádio dele, algumas coisas feitas, e quando ele cumprir essas melhorias, o estádio dele vai ser liberado, como todos os outros estádios estão. Todo mundo adequou o estádio, entendeu? As pessoas melhoraram. O Nova Iguaçu parece que fez uma grande obra, outros clubes também, o Resende e tal. No momento que ele estiver adequado, provavelmente ele vai solicitar uma visita técnica da Globo, e a Globo vai liberar, falar, agora eu passo o jogo daí. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu não tenho muito o que falar, eu gosto muito do Duba. Tomei um susto com essa matéria e espero que o estádio dele entre em condições o mais breve possível. Esse, portanto, então foi o João Paulo dando a sua versão e explicando que não tem nada a ver com isso, com as declarações do Elias Duba, presidente do Madureira. Muito bem, então o Cláudio Burger também ouvindo aí o João Paulo Magalhães Lins, dos dois lados devidamente ouvidos. E para você, ouvinte, quem é que tem razão nessa situação toda, se é que alguém tem razão? O Madureira em reclamar ou o Boa Vista em... Na verdade não o Boa Vista, porque de acordo com o João Paulo Magalhães Lins... Alguém tem razão? Tem. Pois é. Mas alguém pode não ter razão. Pode não ter razão, pode ser que ninguém tenha razão. E se ninguém tem razão, alguém pode ter razão. Exato. Ou não. Ou não. Como diria Caio Machado. Mas na sua visão, quem que tá certo nessa situação, se é que tem alguém certo? O Madureira em reclamar ou a televisão, no caso, em vetar o estádio do Madureira? Você pode mandar o seu recado já essa enquete no Twitter para você ligar com a gente em @sitefuterio, mas você tá ouvindo a gente também no facebook.com/futerio. Pode mandar também a sua mensagem, assim como no WhatsApp em 997-262-997. Deixa claro que o João falou, né? O João Paulo falou. Isso não é uma defesa, então foi só uma não sei se foi uma réplica, enfim. Uma versão, uma réplica daquilo que o Elias Duba disse, até porque a acusação partiu do presidente do Madureira. Então realmente fica essa situação e daqui a pouquinho então a gente vai começar aí a ver no nosso Twitter as respostas da galera. A gente vai deixar essa enquete até a hora do jogo de amanhã, que vai ter transmissão da Rádio Fute Rio a partir das 4 da tarde com a eleição Fute Rio, para você acompanhar lá em Moça Bonita. Não vai ser em Conselheiro Galvão não. Jogo, portanto, vai para Moça Bonita, se é que a galera ainda não entendeu. Essa partida vai mesmo acontecer lá na casa do Bangu, portanto em Campo Neutro, para esse duelo desta gloriosa terça-feira. São 6h30 aqui na Rádio Fute Rio. Este é o Fute Rio na Geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1981, no dia como de hoje, 25 de janeiro. Aliás, hoje não é 25 de janeiro, hoje é 22 de janeiro. Então, é porque eu acabei de ver aqui, achei que fosse o dia... Na verdade, não achei que fosse, mas cliquei
achando que era o dia 21. Então a gente não vai voltar tão pouco no tempo. Vamos ter que voltar um pouquinho mais no tempo para o ano de 1950. Pois é, voltando bem mais no tempo. Aí sim para o dia 22 de janeiro, que é o dia de hoje. Porque num dia como o de hoje, exatamente 22 de janeiro, o Botafogo perdia em casa para a Portuguesa de São Paulo por 5-3 pelo torneio Rio-São Paulo. Naquela altura, portanto, foi essa a situação. Os gols da equipe da Portuguesa foram marcados 4 vezes por Pinga, que depois jogaria no Vasco, e uma vez por Nininho. E o Botafogo marcou com Zezinho, Otávio e Geninho. Jogo em São Januário, sob a arbitragem de Mário Viana, Portuguesa 5-3. O Botafogo jogou com Ari, Marinho e Jair, Rubinho, Ávila e Juvenal. Também na sua linha ofensiva, Hamilton, Geninho, Zezinho, Otávio e Reinaldo. Entraram Baiano, Souza e Demóstenes. Na Lusa, Caxambu, Nino e Pedro, Santos, Brandãozinho e Zinho, Niquinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Entraram Hélio, Walter e Pinga segundo. Portuguesa 5, Botafogo 3, em 22 de janeiro de 50, há exatos 68 anos atrás. 6h32 aqui na Rádio Fute Rio, rapidamente um break, na volta, muito mais para você ligado com a gente, com as impressões da rodada, com você mandando seu recado, já abraçando a galera do Facebook nesse movimentado começo de programa e obviamente muito mais do Campeonato Carioca, com os jogos desse fim de semana e com os jogos de amanhã, quarta e quinta. Lembrando, 3 jogos em 3 dias, aqui na Rádio Fute Rio você vai acompanhar na cobertura mais completa do futebol carioca, começando amanhã com o Jogo da Discórdia. Madureira e Boa Vista, lá em Moça Bonita, a partir das 4 da tarde. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Nessa eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue na sintonia. FuteRio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 6h36, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui Rodrigo Gomes e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futerio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. Futerio.net. Rodrigão, nosso 3 em 1 aqui ligadão na Rádio Fute Rio, hoje lá na Rádio Fluminense, trazendo, portanto, todas as informações do futebol carioca. Olha, informando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesse momento o Flamengo está vencendo a Portuguesa pela semifinal da Copinha pelo placar de 2-1, quase 3 agora, mas ainda 2-1, Flamengo que perdia por 1-0 no primeiro tempo, o Flamengo já virou para 2-1 e vai, portanto, vencendo, se classificando para a final dessa competição, mais uma vez em sua história. Outra semifinal tá com quem mesmo, Renan Mafra? Na verdade, São Paulo e Internacional, né? Já que São Paulo é um dos donos da casa, assim como a Portuguesa que está enfrentando o Flamengo. Esse jogo acontece às 8 da noite do Pacaembu. Legal, então, portanto, o Flamengo se classificando para a final com esse resultado, vai vencendo Vai por ter luz? 2-1. Oi? Vai ter luz? É, tem isso, É, né? tomara que tenha luz, viu? Porque eu vou te falar um negócio, a coisa realmente anda muito feia. Quase que o Flamengo fez o terceiro agora, mas de qualquer maneira o fato é que o Mengão está vencendo por 2-1 a equipe da Portuguesa. Abraçando a galera ligada conosco no Twitter, em @sitefuterio. Deixa eu mandar aqui um abraço pra galera do Twitter. Quem que tá aqui junto com a gente? É o Gomes, o nosso Diego Gomes também, Lucas Carvalho, assim como o Eli Lemos, o Bola, também o Rodão Chefe, Walter Gabriel, Nicolas Portela, o Jonathan Jefferson, também Walter Gabriel, o Zacha Zaidan, o Carolino, também o Anderson Tosta, não é Costa, o Xande Barros, o Cafa, também o Salomão, o João Gabriel, Anderson Reis, Pedro Belfort, alô Jandinho Vieira, obrigado pela participação, você também Você ligado disse junto com a Jonathan gente. Jefferson? Sim. É, lá de São Gonçalo, É né? verdade, o homem lá do São Gonçalo Esporte Exatamente, Clube. assessor de imprensa. Isso aí, abraço pra ele, Abraço. ligadão aqui na transmissão mais carioca da rede. Vou também dar um pulinho aqui no nosso Facebook, o famoso site Faces, como diria nosso amigo Léo Pinheiro, sempre ligado também aqui com a gente na nossa transmissão, que chega daqui a pouquinho com as últimas do América. Tá trabalhando lá. Sérgio Azevedo tá dizendo, deram rasteira no Madureira. O jogo era pra ser em Conselheiro Galvão no horário da tarde, não em Moça Bonita, que também sofre com a falta de iluminação adequada. Lécio Novaes, a razão, Renan Mafra, está com a Rede Globo, que manda no futebol brasileiro. Exatamente, né? Eu diria que não no futebol brasileiro, hoje muito no carioca, porque tem um tal de esporte interativo aí que conquistou muitos clubes do futebol brasileiro. Vai dar uma polêmica isso aí, se eu não me engano, eu acho que ano que vem, Andrés, eu não tenho certeza se alguns clubes já firmaram o contrato com o esporte interativo a partir desse ano ou só a partir do ano que vem. Aí vai ficar uma confusão considerável. Esporte interativo que chegou falando que ia ser a revolução e tá fazendo as mesmas coisas que a Globo faz. Repórter não pode ficar na beira do campo, Isso aí tem que ir pra trás do gol, Isso que só eu- pode falar no intervalo. Exatamente, isso que é o complicado, né? Que aí você acaba fazendo uma cobertura de um campeonato o tempo todo, aí chega no momento decisivo, na hora que todo mundo quer aparecer, aí as rádios, por exemplo, elas acabam ficando de fora. Exatamente, se lasquem, como dizem os outros. O Guilherme Pérez Ponte tá falando, fala rapaziada, Fute Rio, saudações lusitanas aqui de São Gonçalo. Quero saber de vocês se não cabia uma punição ao Souza do Madureira por ele fazer gestos ofensivos para a torcida da Portuguesa quando ele foi substituído no Luso Brasileiro. Eu tava lá no Luso sábado, abraço pra vocês. O Vitor Costa esteve lá no jogo, rapaz. Será que
Aí também dependeria muito do que a arbitragem viu, porque esse jogo, por exemplo, é aquele que não passou nem no satélite espião da NASA. Aliás, parece que passou no sporttv.com, parece. Sim, né? sim, no sporttv.com passou. Então a imagem talvez pegasse, mas aí também a gente não sabe se ou pegou não, né? Ou não, né? Ou não. Tem essa situação, né? Mas aí resta saber, né? Se teve algo relatado na súmula, pelo árbitro e tudo mais, pra saber se o Souza será punido ou não. O Castilho Nelly Santiago tá falando que daqui a pouco tem Goitão, tá na torcida pelo Goitacás, que já enfrenta o Bom Sucesso. Watson Araújo, Fabiano Pereira e toda a nossa audiência, obrigado pelo carinho aqui na transmissão mais carioca da sua internet. São 6 horas mais 41 minutos, você tá ligado aqui na nossa programação no Fute Rio na geral, e tem enquete pra você ligado no Twitter. A pergunta é simples: você concorda com a saída de Madureira e Boa Vista do Aniceto Moscoso pra Moça Bonita? Sim ou não? Vote no Twitter até a hora do jogo de amanhã, às 4h30 da tarde, lá em Moça Bonita, e que você ouve aqui no som da Rádio Fute Rio. Já vejo uma grande movimentação pelo não. Galera, tá na bronca com essa decisão tomada aí, portanto, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, na verdade, acatada pela Federação, uma decisão que saiu da TV e que já gerou muita polêmica durante este final de tarde e início de noite. 6h42 aqui no som da Rádio Fute Rio, hora de falarmos da segunda rodada da Taça Guanabara, darmos um giro sobre como foram os jogos, ou por como foram os jogos dessa rodada, que teve poucos gols, teve 2 jogos que terminaram empatados em 0-0. Os gols você podia ver pela TV Fute Rio, porque o nosso vídeo foi bloqueado por direitos autorais. Que maravilha, né? É legal, nem isso. Agora. Mas daqui a pouco a gente vai espelhar o vídeo e colocar na TV Fute Rio mesmo assim, porque vou te falar que tá difícil trabalhar até nesse sentido, até fazendo fair use, hein? Até acreditando. Bom, no sábado no Luso Brasileiro, Portuguesa e Madureira empataram em 0-0. Também no sábado no Elci Resende, Macaé 1, Boa Vista 0. No Maracanã, Fluminense e Botafogo empataram em 0-0. No domingo, 3 jogos. Ontem, em Moça Bonita, Bangu e Volta Redonda 2-2. Em São Januário, Vasco 4, Nova Iguaçu 2. E no Luso Brasileiro, o Flamengo derrotou a Cabofriense pelo placar de 1-0. Classificação de momento. No grupo B, o Flamengo tem 6 pontos, é o líder. Depois Bangu com 4 em segundo, o Vasco é o terceiro com 3 e com 1 ponto Cabofriense, Nova Iguaçu e Volta Redonda. No grupo C, Macaé 4 pontos, em segundo Boa Vista com 3, em terceiro Botafogo, Madureira e Portuguesa com 2 e em último Fluminense com apenas 1 ponto ganho, portanto apenas o Flamengo com 100% de aproveitamento neste campeonato até agora. Gabriel, só uma pergunta. Sim. O nosso YouTube foi bloqueado? Não, o nosso vídeo do canal do YouTube foi bloqueado. Mas calma, nosso TV Fute Rio volta ainda nesta noite com os gols da rodada. Jamais nos matarão, diria a torcida do Débora. Lembrando que também nesse fim de semana a bola rolou para o Grupo X com Resende 2, América 0 lá no Estádio do Trabalhador, e você ouviu aqui na Rádio Fute Rio. E daqui a pouco, 8 da noite, tem Goitacás e Bom Sucesso, o placar Fute Rio segue em cima da jogada. Cláudio Booker, na sua visão, o grande destaque dessa rodada para a Taça Guanabara, qual resultado podemos destacar? Rodada de, não vou dizer de poucos gols, porque Bangu e Voltaço e Vasco e Nova Iguaçu até que teve muita bola na rede, mas os outros jogos foram ou 0-0 ou 1-0, então realmente ficou ali equilibradinho. Na tua visão, o destaque dessa rodada, Booker? Rapaz, seria o 2-2 de Vasco e Nova Iguaçu, né? Então, né, assim, seria, mas como o Edson Souza depois do jogo disse que não se pode errar com um time grande, vem o castigo. Então seria, ficou tudo equilibrado, né? Você tem o Bangu e Volta Redonda, que foi 2-2. Esse sim foi o jogo que, quando o Volta Redonda ficava na frente, logo depois o Bangu vinha e empatava. Então esse jogo foi, ao meu ver, para mim, foi o jogo da rodada. Uma bela partida, sem dúvida alguma, esse Vasco Nova Iguaçu com 6 gols em São Januário. E na tua visão, hein, Renan Mafra, o que ficou de mais destacado nessa jornada, hein? Pra mim, Andreas, o jogo da rodada até agora, o jogo do campeonato, foi entre Bangu e Volta Redonda. Um jogo onde cada equipe dominou uma etapa, o Volta Redonda muito bem no primeiro tempo. Poderia ter saído com um placar mais elástico, ido por intervalo com um placar mais elástico. O Bangu melhorou demais no segundo tempo, pressionou. O problema do Bangu ontem foi a defesa que foi praticamente perfeita no jogo contra o Vasco, falhou demais contra o Volta Redonda, inclusive numa das poucas falhas individuais
no segundo tempo permitiu com que o Volta Redonda fizesse o segundo gol. Mas foi guerreiro, buscou atrás, o Anderson Lessa iluminado, entrou na segunda etapa, fez 2 gols e para mim foi o grande destaque dessa rodada aí, esse jogo que tivemos o prazer de transmitir entre Bangu e Volta Redonda. Com certeza uma bela partida e realmente a galera ontem em Moça Bonita compareceu, fez um belo espetáculo, o torcedor do Bangu e também no Volta Redonda, tínhamos muitos torcedores lá do Volta Redonda, pelo menos torcedores barulhentos ontem, né, que estavam até muito perto da nossa cabine, numa área em que eles não costumam ficar, né, porque o torcedor visitante normalmente ele tende a ficar em outra área do estádio, mas acabou ficando ali acima das tribunas, né? Ali era mais o pessoal da diretoria do Volta Redonda. Tem aquela situação, leva um convidado, cada um leva um, o cara né? tá torcendo, viu? Não, lógico, o pessoal tava torcendo, mas aquela situação de cada um levar um convidado, parece festa, Andrés. Aí acabou que ficou muita gente concentrada da torcida do Volta Redonda naquele local ali. Só uma informação, nosso Léo Pinheiro informa que ficou sem luz lá em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda bem que o jogo é tarde amanhã. Porque lá choveu como granizo ou como diria o poeta, granito. Granito. Quem é o repórter da hora, vocês lembram do repórter aéreo que ficou tão nervoso lá no helicóptero que disse: chove até granito. Choveu aerolitos. Se chover esse granito, tá todo mundo morto, rapaz. Deus me livre. Choveu aerolitos. Bom, mas já... Aerolitos eu não sei, mas choveu litros. Sim, porque lá na Zona Oeste já tá assim, mas daqui a pouquinho teremos o site devidamente atualizado e também a nossa cabeça provavelmente molhada aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. De toda maneira, uma rodada cheia e que obviamente tem muitas informações para você ligado aqui junto com a gente na transmissão mais carioca da sua internet aqui em www.futerio.net. São 6 horas mais 48 minutos, 6h48 aqui na Rádio Fute Rio. Lá no Canindé, o Flamengo acaba de fazer o terceiro gol. Flamengo 3, Portuguesa 1 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e Vitor Gabriel mais uma vez marcando pelo Flamengo, garoto do Nova Iguaçu, jogador revelado lá no Jânio Moraes e que vai aí fazendo sucesso também no Mengão. 3-1, Flamengo a um passo da final. E que vai desfalcar o Flamengo na final porque fez o primeiro gol, deu uma provocada na torcida da Lusa e aí acabou levando o cartão amarelo, mas vai pelo menos colocando o Flamengo na final. E vale lembrar que ele não era titular da equipe, se eu não me engano, o titular era o Wendel, que subiu para a equipe profissional, né? Hoje, inclusive, está no banco de reservas, aquela questão de viagem e tudo mais, joga no profissional, joga nos juniores, e aí o Vitor Gabriel vem aproveitando bem essa oportunidade. Se o Flamengo chegar à final da Copa, confirmar essa chegada à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será a 4ª final do Flamengo. Adivinha o que aconteceu nas outras 3? Campeão. Exatamente. Ou seja, podemos estar perto de ver o Mengão tetracampeão da Copinha. 6h49 aqui na Rádio Fute Rio, você sintonizado na cobertura mais completa do futebol carioca. Agora é hora de continuarmos falando de bola, de continuarmos falando de informação. E agora é hora de falarmos do Mecão, o América. Pede passagem na Rádio Fute Rio. Pois a torcida americana é toda assim, a começar comigo, a todo pavilhão é todo nosso coração. O América tá chegando aqui na Rádio Fute Rio, informações do América com ele, Léo Pinheiro, trazendo as últimas do Mecão. Fala, Léo. Pois é, Gabriel Andrés, mais uma vez falando do Estádio do Trabalhador, depois desse resultado adverso para a equipe do América, resultado de 2-1 para o Resende, está aqui do meu lado do Willi. Willi, qual a sua avaliação a respeito desse resultado? Uma equipe que demorou, quem sabe, para reagir na partida e as suas alterações fizeram efeito, né? A entrada dos garotos, jogadores da base, você acha que é um panorama aqui que pode corrigir, já que em outras partidas essa situação aconteceu, um time reagindo no decorrer da partida? Primeiramente agradecer a Deus, né? Porque nós estamos trabalhando e todo mundo saiu inteiro dentro de campo, não aconteceu nada de mal com essa chuva. E você frisou bem, um primeiro tempo apático, não jogamos, tomamos 2 gols, porque olhamos o Resende jogar, o Resende tem uma bela equipe, não dá para você errar da maneira que nós erramos, nós vamos tentar durante a semana corrigir esses erros. E no segundo tempo, um outro América, um América que foi para cima, um América corajoso, que é esse América que eu quero. Não digo que para vocês que vão ser os meninos, mas tem muita gente pedindo passagem e dentro disso a gente vai estudar porque é um outro jogo, é um jogo dificílimo também, apesar de ser em casa, e nós temos que pontuar.
a respeito dessa situação de jogar em casa. São 3 partidas seguidas dentro do estádio do Julito Coutinho. Você acha que é a oportunidade ideal para o América encaminhar essa permanência na elite? 3 partidas seguidas, enxerga que é uma oportunidade ideal e que o América também teve sorte nesse desenvolvimento da tabela? Eu não digo sorte, às vezes é mais fácil você jogar fora de casa. Hoje nós tínhamos tudo para fazermos um bom jogo. Não fizemos, deixamos a coisa acontecer, a coisa andar. Apesar do Resende ser uma boa equipe, eu acho que o América fez um bom jogo hoje e deu boa acontecer. Agora, é um handicap que você tem, né? Você tem, primeira obrigação, você tem que se assumir. Dentro de casa mando eu, então dentro de casa vamos tentar ganhar. Então eu espero que o América possa usar o fator casa, espero que as pessoas que vão assistir esse jogo apoiem bastante, continuem torcendo, acreditando que o América vai se manter na divisão principal. A respeito do próximo adversário, o Goitacás, joga na próxima segunda-feira. Você acha que o América pode chegar com a vantagem física por ter atuado num sábado e o Goitacás 2 dias depois? Também tem isso, né? Mas eu acho que é uma equipe que está muito bem preparada, como o América também está fisicamente. Aí nós vamos ter um pouquinho mais de descanso, então vamos esperar que o América seja o América que eu gosto de ser, o América que brigue, que lute e que demonstrou que tem condições de ficar na Série A. Tá certo, obrigado. Tá aí falando do Ilho, atendendo a gente aqui na Rádio Fute Rio, depois desse resultado adverso do time dele, time do América, vitória do Resende por 2-1, Gabriel Andrés, pessoal ligado do Fute Rio na geral. Legal, esse então, Léo Pinheiro trazendo as notícias do América. Daqui a pouquinho falaremos também, é claro, do lado vencedor, o Resende, aqui dentro do nosso futerio.net, já com o goleiro Arthur, o Arthur de Deus, falando aqui no som da Rádio Fute Rio. Renan Mafra, essa derrota do América, com certeza um começo com o pé esquerdo pro Mecão, que agora vai precisar realmente reagir contra o Goitacás em um jogo chave na próxima rodada, acontecendo no próximo fim de semana. Jogo esse aconteceu lá no estádio do Trabalhador e que teve a vitória da equipe resendense pelo placar de 2-0. Andreso, eu acho que é o seguinte, o América quer se livrar do rebaixamento, legal, mas eu acho que o primeiro passo, ou na verdade os 3 primeiros passos para isso acontecer, é vencer esses 3 jogos seguidos em casa. Não estou falando que o América vai ser rebaixado em caso de tropeço, mas eu acho que se o América fizer 7 pontos, ou seja, ganhar 2 e empatar 1, o risco será grande. Por quê? Isso contando que o time vai perder os outros 2 fora. Não garanto isso, mas eu acho que você, num campeonato como esse, e aí eu não falo só do grupo X, eu falo também da seletiva, você não pode desperdiçar pontos fora de casa. Então, é uma situação muito complicada. Você não pode desperdiçar essa pontuação. E o América só fez 3 pontos, teoricamente, na sua casa, na fase dessa fase seletiva. E aí, o América chega nessa fase grupo X, vai ter que aprender. Vai ter que vencer todos os seus jogos em casa. Por exemplo, o planejamento da Cabo Friense foi perfeito. Ganhar os 2 jogos em casa e tentar conseguir pelo menos 3 pontos fora. A Cabo Friense conseguiu 4 pontos fora. Então, por isso que está na fase principal. Eu acho que passa muito pela situação do América, se ele quiser se livrar do rebaixamento, vencer seus jogos em casa. Como planeja o Resende. O Resende lembrou muito bem, olha, desperdiçamos 2 jogos em casa, tudo bem, a equipe já estava eliminada contra o Macaé, mas falaram que não pode perder mais pontos jogando no estádio do Trabalhador. E isso eu falo pra todo mundo. Eu acho que quem vencer seus 3 jogos em casa e acho que é uma matemática simples até essa. Quem vencer todos os seus jogos em casa e beliscar qualquer pontinho fora, vai se livrar do rebaixamento. Vamos aguardar que realmente seja uma rodada empolgante na próxima jornada do Grupo X, sendo que a primeira ainda nem terminou, né, o Cláudio Burger? Daqui a pouquinho, calma, daqui a pouquinho a bola rola para Bom Sucesso e Goitacás. Aliás, Goitacás e Bom Sucesso, o jogo que acontece no estádio Ari de Oliveira e Souza, o Arizão em Campos, e obviamente o placar Fute Rio vai ficar de olho. Mas evidentemente que para Goitacás e para Bom Sucesso, após essa vitória do Resende em cima do América por 2-0, é um jogo que já serve como, já na primeira rodada, um pouco de alerta, porque um aperitivo. O Resende já abre 3 pontos. É verdade que o América tá zerado, então hoje o empate não seria exatamente bom para as 2 equipes, mas também não é de todo ruim. Agora, evidentemente que dentro dessa rodada do nosso glorioso Grupo X, a gente vai ter aí, ou é importante, que Goitacás e Bom Sucesso
tem uma possibilidade hoje de sair com a vitória para desgarrarem aí dessa zona de perigo. O que aguardar para esse jogo no Arizão? É um jogo como foi a seletiva, né? Vai ser mais um jogo tenso. O Goitacás e a América vindo pressionados, pensando lá atrás, olhando para trás, pensando em não querer voltar de novo pro calvário da segunda divisão. Isso, né? É um pesadelo, né, cara? Talvez seja aquilo que mais motiva os times a saírem da lama nesse grupo X. Exato. Então, vai ficar... Ninguém quer cair, obviamente. Mas será que também ficar naquele marasmo também... Enfim, vai ser o... É menos pior, não é isso? Você acabar, no caso do seu primeiro semestre, com 3 meses, é muito complicado. Por exemplo, a Cabo Friense ano passado jogou 3 meses. Que a Cabo Friense depois do Campeonato Carioca... os beiços. Exatamente. Outro, né? E depois do Campeonato Carioca não jogou mais. Então, eu acho que é complicado você só jogar 3 meses, mas eu acho que é pior ainda você jogar 3 meses e depois de um mês e meio, ter que jogar a segunda divisão. Isso é verdade, realmente ficaria muito pior. Já visto o Campos aí, né? É verdade, o Roxinho já aconteceu com o Roxinho. O Carapebus, né? É verdade, né? Na época, Carapebus, Campos, mas jogando com a camisa do Campos Atlético, o famoso Roxinho, lá da Balieira. 6h57, deixa eu continuar mandando aqui um abraço pra galera do nosso Facebook, o site Faces. Todo mundo sintonizado aqui na nossa cobertura, que é a mais completa do futebol carioca. Daqui a pouquinho também tem as últimas do Resende, aqui na Rádio Fute Rio. Deixa eu mandar aqui um abraço pra turma do facebook.com/Fute Rio, quem que tá aqui falando junto com a gente, que tá participando aqui do nosso programa, nos ouvindo também através do nosso glorioso Facebook. Tá conosco o Júnior Caseta, também o José Roberto, toda a nossa audiência, a turma que nos acompanha na transmissão mais carioca da sua internet, também a turma do Twitter, aqui em @sitefuterio, também participando da nossa enquete, o Marcelo Monteiro, também junto conosco o Carlos Felipe Aguiar, tá aqui falando conosco e mandando o seu alô. Tá aqui perguntando por que o jogo entre Madureira e Boa Vista saiu do Aniceto Moscoso. Por causa da TV. A televisão quis mandar o jogo para a Moça Bonita por considerar que a Rua Conselheiro Galvão não tem condição, ou não tem condições, não reúne condições de jogos ao vivo na televisão para todo o Brasil. Uma velha polêmica e que agora é reacendida com as palavras dos presidentes do Madureira e do Boa Vista e a acusação do Elias Duba em ser ou no Boa Vista ter uma boa relação com a televisão que você ouviu aqui na Rádio Fute Rio. E você sabe, aqui na Rádio Fute Rio tá todo mundo ligado com a gente. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Valeu, Dudu, sempre ligado aqui no som da transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net. São 6h59, você está na cobertura mais completa do futebol carioca. Este é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 2005. No dia como o de hoje, abertura do Campeonato Carioca, o Volta Redonda vencia o Friburguense pelo placar de 1-0, gol de Wened para o Voltaço. O Volta Redonda de Dário Lourenço, naquele ano foi vice-campeão carioca, jogou com Lugão, Schneider, Ailson, Alemão e Maciel, Jonilson, Mário César, Sandro e Glauber, Humberto e Túlio Maravilha. Entraram Marco Baiano, Wened e Fábio. Do Friburguense de Antônio Carlos Roy, Zé Romário, Sérgio Gomes, Cadão, Messias e Flavinho, GDI, Daniel, Marquinhos e Abedi, Robinho e Ziquinha. Entraram Jean e Éder. Volta Redonda 1, Friburguense 0 para 1.514 pessoas no Raulino de Oliveira, Cláudio Boa. Esse time é 2017 do Friburguense? Não, é o time de 2005. Ah, então perdão. Lembra de 2004, de 2003, de 2002. Vale lembrar que esse Volta Redonda foi finalista do Campeonato Carioca, campeão da Taça Guanabara, acabou perdendo a decisão do Carioca para o futuro. Exato. Portanto, Voltaço 1, Frisão 0, em 22 de janeiro de 2005, há exatos 13 anos atrás. Olha só o que eu achei. E olha o que eu achei, a nossa versão audiofônica da Pitadinha Histórica, uma homenagem
Morreu ontem aos 82 anos, um dos grandes locutores esportivos da história do Rio de Janeiro, César Rizzo. César Rizzo. Sacudindo. Esportivo do Brasil. Pois é. Na época, enfim, passou por N rádios. Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Jornal do Brasil, a JBAM, Tropical, Tamoio. Enfim, uma série de rádios, um dos mais rodados narradores esportivos do rádio. E cerca assim, de 3 ou 4 programas atrás, eu lembro, nós falamos dele junto com o Sidney Marinho, né? Que foi um precursor, foi o primeiro locutor esportivo do Rio de Janeiro a narrar jogo em FM. Na época pela Tropical. Tropicalíssima. Pois é, exatamente, no final dos anos 80. E o César Rizzo era o locutor e Sidney Marinho era repórter, né? Nosso grande Sidney Marinho, que hoje está lá em Cabo Frio, permanece na região dos Lagos. Enfim. Deus conforte a família. Com certeza. E bom, no nosso Olha que eu achei, a gente vai voltar no tempo no ano de 1986, porque naquele ano César Rizzo, que era um locutor, enfim, multilocutor, um locutor de muitos esportes, um narrador de muitos esportes, ele teve em 80, nas Olimpíadas de Moscou, lá na Rússia, na época na União Soviética, pela Rádio Globo. E ele esteve em uma série de eventos, narrou basquete, narrou vôlei, uma porção de coisas. E em 86, ele era o locutor titular, o 01, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Lembra dessa vinheta? Era o prefixo da Nacional. Eu lembro. Pois é, e o César Rizzo era o locutor 01 da Nacional. E ele narrou a vitória brasileira em cima da Espanha, pelo placar de 1-0, lá no México, no estádio Jalisco, em Guadalajara. César Rizzo sacudindo, narrou o gol de Sócrates, o doutor, na vitória brasileira. E a gente relembra esse gol aqui em Olha o que eu achei, dentro da cobertura mais completa do futebol carioca. Depois desse gol, rápido break. E na volta, mais uma hora de Fute Rio na geral. Por enquanto, você volta no tempo junto com a gente para relembrar o saudoso César Rizzo. Descanse em paz. Voltando no tempo para uma narração histórica de um locutor histórico em um quadro histórico do nosso Fute Rio na geral, da cobertura mais completa do futebol carioca. Então, agora sim, volte no tempo junto com a gente, exatamente para o dia 1º de junho de 1986, para que eu, você e todos nós possamos dizer com orgulho: olha o que eu achei! Brasil vai, Sócrates entregando para Júnior, passando o Edson, linha de frente da grande área, cortou pro meio, é fogo, soltou pra Careca, vai bater, atira! Voltou, na saca de cabeça! Do Brasil! Sócrates, número 18! Numa bola na trave, centrou o Dodove de cabeça. Coloca para o fundo do barbante. Quando eram decorridos rapidinhos, 16 minutos para o primeiro tempo no estádio Jalisco. Agora no placar. Para o Brasil. Doutor Sócrates, número 18. 0 para a Espanha. Bate que bate, bate, coração brasileiro. Vai buscar lá dentro, Subsarreta. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol.
Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Rádio Fute Rio. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Muito mais som, qualidade e sucesso. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está ouvindo a Rádio Fute Rio, www.futerio.net. Paixão por futebol. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Entreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7 e 8, esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca, aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E você sabe, das 6 às 8, o Fute Rio na geral domina a informação do futebol no rádio e na internet. E é claro, tá todo mundo ligado com a gente. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponto Esquerda, cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço a geral da rádio. Futerio.net. Valeu, MC Serginho, sempre ligado na Rádio Fute Rio. 7 e 8 aqui em futerio.net. Deixa eu mandar um abraço pro Flávio Horta, lá do Volta Redonda, ligado aqui na transmissão do Carioca da Rede, acompanhando o Esquadrão de Aço, que esteve em campo ontem lá contra o Bangu e arrancou um empate em 2-2 num jogão de bola lá em Moça Bonita. Abraçando também a galera do nosso Twitter em @site Fute Rio. O Lucas Carvalho tá aqui junto com a gente também no nosso facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp 997-262-997. A galera pode mandar o seu recado, a sua mensagem. 7-9 na transmissão mais carioca da rede, você curtindo com a gente as informações dentro do futebol carioca e obviamente que a gente vai falar de muita bola rolando e informando que daqui a pouquinho tem Grupo X, hein? Ficaremos ligados no nosso Placar Fute Rio em placar.futerio.net para saber tudo de Goitacás e Bom Sucesso. Bola rolando às 8 da noite e você vai acompanhar aqui na Rádio Fute Rio. Como é que tá na Copa São Paulo, Flamengo e Portuguesa, hein, Renan? A Portuguesa acabou de fazer um gol, André. Nesse momento o Flamengo vai vencendo por 3-2 e ainda estamos chegando aos 38 minutos do segundo tempo. Agora entrou um 21 aí que tá quebrando a bola, hein? Quem que é o 21 aí desse Flamengo na Copinha? Eu não consegui ver o nome dele, daqui a pouco eu te confirmo, mas como você disse, ele pegou 2 vezes na bola
e conseguiu errar bizonhamente as duas jogadas. É ou o Matheus Alves ou o Aderlan. É um dos dois. Eu não sei ao certo quem que é, não. Vou confirmar ainda. Tá bom, então. Enfim, o fato é que o Flamengo tá vencendo a Portuguesa por 3-2. Está chegando à final. Falta pouco para terminar, mas o Mengão ele está ganhando lá no Canindé, o campo da Portuguesa, lá na região central de São Paulo. Aliás, um belo estádio, né? Bem pertinho da rodoviária do Tietê. Quem já foi a São Paulo de ônibus ou passou por ali. É do outro lado. O Canindé, do outro lado da rodoviária, né? Ali perto do Campo de Marte, perto do AMB. Muito legal aquela região ali de São Paulo. Uma belíssima cidade. Oi? É o Matheus Alves. Matheus Alves 21, né? É, exatamente. É ele que está quebrando a bola. Tá bom, então. Vamos torcer para que ele consiga melhorar um pouquinho a atuação dele daqui em diante. 7h11 aqui na transmissão mais carioca da rede. E o Twitter oficial do Volta Redonda, a galera não segurou a onda não, hein? No @VoltaçoFC, o pessoal inclusive repercutiu a matéria que a gente colocou mais cedo, do Alfredo Sampaio e do Felipe Surião, os dois reclamando uma barbaridade da arbitragem ontem lá em Moça Bonita. Só que o Twitter do Voltaço falou o seguinte, palavras do Twitter oficial do Volta Redonda: já vi reclamar que foi roubado, agora reclamar que não conseguiu roubar é a primeira vez. Me ajuda aí, @BanguOficial. É mole ou você quer mais, Jana? Foi uma cornetadinha de leve, mas de fato a equipe do Volta Redonda, na minha visão, foi a prejudicada, né? Teve um gol muito mal anulado, aí o Bangu reclamou muito do pênalti. Na minha visão, na visão de todos, né, André? Não foi, a bola até pega no braço do jogador do Volta Redonda, mas ele com o braço pra trás. Eu até não vi o replay da jogada, mas o impedimento foi absurdo. Foi absurdo, o impedimento foi um erro muito grave da nossa Andréia Mafra, minha xará de sobrenome. Sua prima distante. Exatamente. E ainda tem as seguintes hashtags no Twitter do Voltaço: parece mentira, mas é verdade, gol mal anulado, 1 metro atrás, 13 faltas de ataque, moça bonita sendo moça bonita, nada mudou, diz o Twitter oficial do Volta Redonda. É brincadeira. 7h12 aqui na Rádio Futil. O tempo tá fechando aqui no futebol do Rio de Janeiro. Não é só no clima aqui não, viu? A coisa realmente anda um pouquinho complicada. 7h12 aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Continuando no sul fluminense, mas agora indo lá para a cidade de Resende, terra boa, terra do Pico das Agulhas Negras e da Academia da AMAN. Pois é, entre muitas outras coisas, nessa belíssima cidade, lá pertinho da fronteira, ou da divisa na realidade, com o estado de São Paulo. Hora de falarmos do Resendão, o gigante do Vale está chegando e é assunto a partir de agora aqui na Rádio Fute Rio. Resende que empatou com a equipe do América durante este final de semana pelo Grupo X. Sou torcedor resendense, carrego a estrela em meu coração. Sou do Vale Paraíba, sou centenário de amor e paixão. É o Resende que ganhou do América, ganhou por 2-0 lá no Estádio do Trabalhador. E para falar do Resende, quem vem aí é ele, Gabriel Farias. Fala aí. Muito boa noite, Gabriel Andrés, amigos do Fute Rio na geral, falando aqui com o goleiro Arthur, da equipe do Resende. Arthur, vitória muito importante contra essa equipe do América, logo na rodada de estreia do Grupo X. Tira um peso, né? A competição no tiro curto, só 3 jogos em casa, vencer o primeiro é sempre muito importante. Exatamente, foi uma partida muito importante, como você falou, nos dá uma confiança para o resto da competição. Mas sabemos que precisamos melhorar alguma coisa. Eu gostei muito da postura pós-jogo da equipe, porque a gente comemorou, mas muito centrado, sabendo que a gente tem que trabalhar durante a semana. Então a vitória nos deu essa margem de trabalhar bem durante a semana, com um peso mais leve, mas tendo que ajustar algumas coisas. Arthur, você é um cara que já tem toda uma história aqui no Resende. Você é titular há muito tempo, acho que não é à toa. De repente, essa sua seletiva não foi no ideal, naquilo que a gente está acostumado a ver de você. Não sei qual é a sua autoanálise em cima disso. Hoje foi uma excelente partida, com aquela segurança que a gente está habituado. Você se autoavaliou, de repente, um pouco abaixo daquilo que poderia render na seletiva? E como você viu a sua atuação nessa partida de hoje? Cara, como você bem falou, eu construí uma história no clube. Quando a gente constrói uma história bacana, eu sempre incluí todo mundo. E às vezes, quando também não dá tão certo, tá todo mundo incluso. O grupo me passou confiança, o treinador me passou confiança, e a gente sabia que não era individualmente. Era erros da equipe. Então a parte defensiva toda ela não foi muito bem. E eu me incluo nela.
E pela minha experiência eu tenho que às vezes pegar ainda um pouco mais dessa carga para mim. E não foi problema para mim, né, ter que segurar essa carga para mim, mas aqui, como eu te falei, a equipe me deu suporte, o treinador me deu suporte, nós trabalhamos, mas houve a mudança de treinador, metodologia diferente, a gente sentiu, a parte defensiva sentiu, a gente marcava em bloco mais alto com Leiria, com o Marcelo a gente abaixou mais um bloco, então nessa transição a parte defensiva ela ficou um pouquinho insegura. Normal do futebol, a gente procurou tentar se adaptar o mais rápido possível, demorou um pouco, numa competição curta como a seletiva, a gente ficou de fora do Carioca da parte principal. Mas o Grupo X, como a gente vem falando, não é desmérito para ninguém. A gente ainda está na primeira divisão do Carioca e vamos brigar agora nesse Grupo X para manter o Resende onde ele merece estar. Grupo X quase sempre dando uma distância de uma semana entre os jogos. Você gosta, prefere esse tempo extra para trabalhar ou você prefere aquela maratona de jogos a cada 3 dias? Cara, pelo que eu te falei, pela mudança é importante pra gente. Quanto mais tempo para trabalhar, é melhor pra gente. Então, o Marcelo Cabo, por mais que já conhecesse o grupo, quanto mais semanas ele tem para trabalhar, mais segurança a gente pega no trabalho dele. É um excelente professor, um excelente treinador, é muito experiente, passa isso pra gente, então tem nos dado muita carga assim, de confiança pra gente. Então, isso resultou da partida dessa semana, nessa vitória, e a gente tem que continuar bem nessa competição. Pra gente fechar, bom sucesso ao próximo adversário, uma equipe que vocês já enfrentaram assim como a América. Foi um jogo até meio confuso, aquele jogo com muitos gols aqui no segundo tempo. Quanto que aquele jogo traz de ensinamento para esse novo duelo, agora bom sucesso com um novo treinador, assim como vocês passando por uma mudança de filosofia? É um aprendizado muito grande, a seletiva foi um aprendizado em todo sentido pra gente. Então é trazer, lembrar sim, lembrar dos erros, assim como cometemos também contra a América, por mais da vitória, mas cometemos erros. Então é a gente botar a cabeça no lugar, lembrar desse jogo, como você bem falou, e continuar nessa constância, continuar nessa confiança. Quanto mais passar jogos, a gente sofrer menos gols, fazer mais gols também lá na frente, vai nos dar uma confiança maior e tem grande chance de a gente ir bem na competição. Andrezo, esse é o Arthur, goleiro do Resende, participando do Fute Rio na geral. Beleza, então Gabriel Farias ouvindo aí o Arthur, o goleiro do Resende, o Arthur de Deus, o goleirão do Alvinegro lá do Vale do Paraíba. Resende deu um passo importante, Burger, para estar vencendo nesse Grupo X e agora vai voltar a campo na próxima rodada contra o Bom Sucesso. Jogo em Moça Bonita, jogo portanto acontecendo lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro e o Resendão procurando dar continuidade aí. Para uma equipe que foi tão mal na seletiva, já começar ganhando do América, que foi a única vitória inclusive do Resende na própria seletiva, é um ânimo importante. E fez o dever de casa, que é vencer em casa. Então, são 3 pontos importantíssimos que, como o Renan anteriormente falou ainda há pouco, quem jogar em casa tem que fazer os 3 pontos, não pode desperdiçar, porque senão vai ser quase a morte. Então, e no próximo jogo contra o Bom Sucesso, caso o Resende consiga mais uma vitória, praticamente dá um alívio, dá um respiro para a sequência do campeonato, né? Chamado prejuízo certo, que obviamente a gente vai, ou que a gente poderia observar aí no Resende em caso de um novo tropeço. Aqui tá todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. Aí galera da Rádio Fute Rio, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui coladaça em vocês. FuteRio.net. Valeu, grande Claudinha Leite, sempre sintonizada aqui na Rádio Fute Rio. Já terminou lá no Canindé, ô Renan Mafra? Estamos nos acréscimos, Andreus. O Flamengo segue vencendo por 3-2. O árbitro prometeu o jogo até os 49 minutos. Nesse momento, estamos com 47 minutos. É isso aí. Bom, o fato é que, de qualquer maneira, você está acompanhando aqui junto com a gente o nosso Fute Rio na geral, sabendo todas as informações e as últimas do nosso futebol carioca dentro da nossa transmissão. Aliás, lembrando mais uma vez, não custa lembrar, a bola vai rolar amanhã para Madureira e Boa Vista, na quarta para Cabo Friense e Vasco da Gama, e na quinta-feira também para o último jogo dessa semana, o jogo que fecha a nossa terceira rodada da Taça Guanabara, o jogo entre Nova Iguaçu e Volta Redonda, tudo ao vivo aqui na Rádio Fute Rio, e amanhã também
na TV Fute Rio, no nosso Facebook e no YouTube. Tem Duque de Caxias e Portuguesa pela Copa Cidade Maravilhosa de Futsal, direto da Arena Carioca 3, na Barra da Tijuca. E você confere com exclusividade aqui no futerio.net, também acompanhando as equipes de menor investimento no futebol de salão. Renan Mafra, durante essa rodada da nossa gloriosa Taça Guanabara, tivemos algumas curiosidades, como ontem lá em Bangu e Volta Redonda. Já falaremos um pouco desse jogo. Ontem a maca quebrou com o pessoal em cima dela. Como é que foi isso aí, Renan? Rapaz, essa foi engraçada. E pior que foi o pessoal engraçado que não era você na maca, né? Foi o pessoal do Volta Redonda, os jogadores do Voltaço que estavam na maca. E aí a torcida vibrando quando o jogador do Volta Redonda caiu. Era o Boca que tava carregando? Era o Boca e mais um outro menininho lá. E aí a maca quebrou no meio. Também o Boca não teve culpa nenhuma, né? A maca acabou quebrando no meio. E aí levou o jogador, se eu não me engano foi o André, ao chão. O pessoal do Bangu, a torcida do Bangu, vibrando bastante com toda a situação. E aí foi uma situação, como você disse, André, foi engraçado porque não foi comigo, mas... Que sacanagem comemorar um negócio desse, né? É a torcida do Bangu, né? Torcedor, você sabe como que é. E aí o pessoal foi à loucura. E teve uma hora que o maqueiro foi levando, se eu não me engano, foi o Boca. E aí o rosto do jogador do Volta Redonda acabou batendo no bumbum dele. Ficou uma cena meio constrangedora. Mas, de fato, foi algo que no final a maca voltou ao normal, conseguiu funcionar como maca. 7h21 aqui na Rádio Fute Rio, terminou na Copinha, a vitória do Flamengo em cima da Portuguesa por 3-2. Flamengo então na final, aguardando o vencedor de Internacional e São Paulo no Pacaembu às 8 da noite. Agora, maca quebrando, você já viu alguma vez nesses jogos aí de segunda, de terceira, até de quarta, Burger, isso acontecer? Já vi. Lembra de alguma situação parecida? Eu tava até com o Vitor Costa, ele que lembra do jogo. Que eu lembro de uma também. Nós estávamos lá no campo lá em Pau Grande. Ah, lá em Magé? Exatamente. Sim. Jogo do Rio de Janeiro, no Verdinho? Exatamente. Não tinha maca, pegaram a maca da ambulância, só que ninguém sabia armar a maca. Ah, sim. Então... Maca do hospital, não, de ambulância, né? De ambulância. Então, não ficava em pé, né? O pé da maca. Então, era Condor e alguém. Tem a matéria aqui no Fute Rio, eu vou até procurar. Então, esse jogo também ficou marcado pela maca. Por não ter maca, pegaram a maca da ambulância. Os caras reclamaram que a gente botou a foto lá. Que absurdo, não sei o quê. Exatamente. Oh, lei do Fute Rio. Maldito Fute Rio, hashtag Futelixo. Denegrindo a imagem do clube. Quer dizer, esse jogo foi de manhã, teve um atraso Foi dia de semana de manhã. Exatamente. Condor e Heliópolis. Maravilhoso. Dia 29 de maio de 2014. Tem as imagens, rapaz, aqui. Tem 4 anos isso, cara. Rapaz, tem quase 4 anos. Lá no campo, estádio Mané Garrincha. Lá na gloriosa cidade de Magé. E você acompanhando aqui dentro do nosso Fute Rio. Teve um atraso de quase 1 hora. Foi, tá dizendo aqui, porque a ambulância chegou às 11h29. Em cima da hora, o jogo era 11 horas. Mas faltava o enfermeiro. Aí conseguiram trazer ele às 11h37, a bola rolou 11h40. E o jogo foi 3-3. E esse então ficou marcado então pela maca, né? É isso aí, a maca hospitalar, a maca de ambulância, lá naquele glorioso estádio Mané Garrincha. 7 horas mais 23 minutos, 7h23 aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Hora e vez de falarmos do Nova Iguaçu, orgulho da Baixada, que perdeu para o Vasco da Gama, mas teve uma boa atuação em São Januário. Vamos falar do Nova na Rádio Fute Rio. Salve o fruto da terra, Nova Iguaçu traz com orgulho seu coração. É o Nova Iguaçu, que ontem foi derrotado pelo Vasco da Gama, mas ainda assim conseguiu deixar sua marca 2 vezes lá dentro do estádio de São Januário. Com certeza um resultado bem interessante, né, seu Cláudio Burger? É verdade. O Vasco, com todos os problemas que tem dentro e fora de campo, político, que isso está mais influenciando, né, lá em São Januário, sem torcida. Com 2-0 o Vasco já abriu no primeiro tempo. E no segundo tempo o Nova Iguaçu pressionou, logo aos 16 minutos do segundo tempo o Murilo fez o de cabeça,
Logo 15 minutos depois, na pressão, que só deu o Nova Iguaçu, com um gol também de cabeça com o Bruno Smith. E foi a tônica do jogo, né? E a pressão do Nova Iguaçu foi perfeita. E marcando 4 gols, 4-2, arrebentou com todo o esquema do Edson Souza, né? Que comentou após o jogo, falando que não se pode errar com um time grande, já empatando a partida. Futebol, a gente não adianta ficar, né? As pessoas que veem futebol, falhas individuais, elas existem, mas a gente não pode ficar direcionando para um para outro, porque você chega, tudo começa aqui na frente, né? Você às vezes não termina uma jogada, você não conclui em gol, que aí acarreta que a bola vai lá atrás. Mas faz parte do futebol. Dizer que a gente fica satisfeito, a gente não fica, cara. Porque a gente trabalha, né? Você conseguiu uma reação com o Vasco dentro de São Januário, em toda a situação. Em nenhum momento a gente achou que o jogo ia ser fácil. Porque, com todo respeito, eu já tive do outro lado como jogador, né? No time grande, na situação dessa, depois que o cara entra ali, ele joga, cara. Porque o cara tem vergonha até de sair na rua, né? Os problemas, eles existem, mas quando a gente entra ali pra dentro, a gente esquece. Então, em nenhum momento a gente achou que o jogo ia ser fácil. Até porque a situação do resultado do Bangu fez com que eles ficassem mais atentos, né? Que você sair na rua, nego quer te bater, quer te xingar, isso não é saudável. Então, em nenhum momento a gente achou que o jogo ia ser fácil. Tomamos 2 gols no primeiro tempo, você já viu 2 cruzamentos, né? Ponto, né? Jogo ali, cozinhando, os 2 times de igual para igual, administrando, de repente até se propondo aí pro segundo tempo, pro calor. E no segundo tempo foi o que aconteceu aí, né? Tivemos uma bela reação, mas infelizmente houve essas situações aí de infelicidade de um ou outro atleta e acabamos tomando 2 gols. Que assim, para quem estava aí, não condiz com o que nós apresentamos. Mas o futebol é assim, a bola tem que entrar lá dentro. Se não entra, tá lá o Martin Silva, se você fazer a estatística, quantas bolas ele defendeu, que nós chegamos, e quantas bolas o Jefferson defendeu. Restam 3 jogos, Edson, ainda dá para buscar uma classificação? Cara, o futebol, a realidade é o seguinte, claro que todos nós criamos umas ilusões, né? Expectativa boa, normal, pô, pela campanha que o Nova Iguaçu fez ano passado. Mas isso aí foi bem conversado da minha parte com eles, com os jogadores, até com a direção, normal. Todo mundo busca um crescimento dentro das suas funções, eu como treinador, o jogador. Só que a gente tem que ter o pezinho no chão, cara. O futebol tá muito nivelado, E aí você faz o possível, você se prepara bem. Agora no dia do jogo, é uma série de circunstâncias, o cara tem que estar no dia feliz, tem que estar inspirado, né? Enfim, não cometer erros. Agora, é claro que a gente, né, vai sempre buscar o melhor. Eu falo para eles o seguinte, é o mesmo discurso do ano passado. O jogo mais importante é o próximo, 3 pontos. Ah, mas não adianta você ficar pensando lá na frente, se você ainda não fez aqui embaixo, fica pensando muito lá em cima, acaba, né, depois sofrendo aqui embaixo. Então é melhor a gente seguir no nosso caminho, pensando jogo a jogo. Se acontecer como aconteceu ano passado, que nós beliscamos tudo, ótimo, cara. É consequência do que nós vamos fazer jogo a jogo. Perfeito. Edson, agora tem mais um jogo complicado, né? Com Volta Redonda. Como vai ser a atitude do Nova Iguaçu diante desse jogo? A atitude, Burg, isso aí o futebol ele é repetitivo. Quando você perde, no outro jogo, você vai mordido. Dentro da nossa casa, vai ter que ter uma atitude ainda mais forte do que teve aqui. Embora, repito, né? Você não está jogando com qualquer equipe, é o Vasco. E teve uma atitude boa, você conseguiu uma reação aqui dentro de São Januário e infelizmente, né, logo em seguida nós tivemos a felicidade de cometer um erro e tomar o gol. Pode ter certeza que lá dentro da nossa casa não tem outra alternativa. Vai ser uma equipe agressiva e com uma atitude, não tem como, tem que reverter isso. Esse panorama dentro de São Januário, assim, a torcida, para você como técnico e ex-jogador, entrar em campo assim? Cara, não vou ficar sem demagogia. Dizer que não faz diferença, faz, pô. Porque eu já joguei aqui, joguei no Fluminense, é bom você jogar. O jogador time ganha quer jogar com torcida. Dizer que não faz diferença, faz sim. Agora, né? É uma situação que ela se apresenta e, como eu falei para os meus jogadores, não espera moleza não, porque o jogador ele sempre tem algo mais, ele sempre tira alguma coisa de dentro. Ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas descarregam tudo no jogador, tudo no futebol, né? No futebol pode tudo, pode bater, pode xingar. Aí, né, política tá aí, a gente vendo o que tá vendo, não acontece nada. Tá acontecendo agora, né, menos mal algumas coisinhas, mas no futebol é engraçado, todo mundo acha que tem direito de bater, de te xingar. Então tu acha que o jogador de um time vai querer ficar perdendo? Eu sabia, o jogo ia ser complicado, 2 derrotas, depois o cara sair na rua aí, nego sendo agredido, te ofendendo verbalmente, às vezes até fisicamente. Então, faz parte, cada um com seus problemas, eu tenho problema pra caramba. Aí o Zé é meu amigo, fico feliz por ele, que ele, né, reverta isso aí, e ele vai administrar os problemas deles e eu tenho muitos os meus para administrar também. Esse, portanto, então foi Edson Souza. E deixar bem claro que esses 2 estouros não foram tiros.
e sim fogos da torcida que estava lá na saída da social. Menos mal, porque Exatamente. na situação E, atual pois é, do Vasco, deixar bem claro. a situação atual em São Januário permite realmente interpretações dúbias sobre barulhos de explosões. Ouvindo então, portanto, o Cláudio Burger entrevistando o Edson Souza, técnico da equipe do Nova Iguaçu. São 7h30 da noite, você ligado no Fute Rio na geral, a galera do Twitter, @site Fute Rio, também no facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp em 997-262-997, curtindo a nossa transmissão e acompanhando a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E, obviamente, todo mundo sintonizado com a gente dentro do nosso programa que você sabe, tá todo mundo ligado. Alô galera, eu sou o Sidney Marinho da TV Litoral News da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao Vivo. FuteRio.net. Valeu, Sidney, obrigado pela audiência, pelo carinho, pela participação e pela moral. Também toda a galera ligada conosco, o Léo da Fabi, o nosso Léo Pinheiro também acompanhando o Fute Rio na geral e a audiência mais qualificada no futebol carioca. Aliás, a bola rola daqui a pouco para São Paulo Internacional na Copinha, na Arena Barueri. A gente falou Pacaembu, mas o jogo é lá em Barueri. Fazendo essa correção, é na Arena Barueri. Inclusive que o Flamengo vinha jogando na Arena Barueri. Né? E aí talvez esse jogo foi para o Canindé justamente por ser a casa da Portuguesa, por dar um público maior, assim, por ser a questão portuguesa muito carente nos últimos anos, a federação... Um clube tradicional de torcida, né? De torcida, a Federação Paulista acabou optando por mandar essa partida para o Canindé, senão o Flamengo continuaria em Barueri, só não jogaria a final, né? Que a final tradicionalmente é no Pacaembu, a não ser que tenhamos, assim, duas equipes sem muita expressão ou sem muita torcida, no estado de São Paulo, para ter o jogo no Pacaembu. Eu me lembro que teve um ano que, não me engano, foi Figueirense e Nacional que decidiram o título, o Figueirense acabou levando, e aí o jogo foi no interior paulista. Não lembro agora o estádio, mas de fato, com o Flamengo na final, contra o São Paulo, contra o Inter, com certeza esse jogo vai ser no Pacaembu, né? Vale lembrar, por exemplo, em 2011, quando o Flamengo chegou à decisão contra o Bahia, tivemos 30 mil rubro-negros no Pacaembu. E contra o Corinthians, no ano retrasado, a torcida do Flamengo, lógico, a torcida do Corinthians compareceu em peso, encheu o Pacaembu, mas a parte do tobogã ficou reservado para a torcida do Flamengo e os rubro-negros também lotaram a parte do tobogã. 7h32, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica pela última vez no Fute Rio na geral de hoje, volta no tempo também para 2005. Num dia como o de hoje, naquele ano, Botafogo venceu a América por 3-2 no Maracanã. Os gols foram de César Prates, Almir e Alex Alves para o Botafogo e os dois do América de William. O Botafogo de Paulo Bonamigo jogou com Jefferson, César Prates, Juninho Chait e Marquinhos, Leandro Carvalho, Túlio, Juca e Almir, Alex Alves e Caio. Entraram Daniel, Elvis e Hugo. No América de Carlos César, Lázaro, Edson, Max, André e Dida, Humberto, Luciano, Fabinho e Léo, Edivaldo e Flavinho. Entraram Guto, Fabiano e William. Jogo de 27.341 pagantes no Maracanã, com a arbitragem de Samir Iaraki. Pois é. Bom público, né? Botafogo 3, América 2, em 22 de janeiro de 2005, há exatos 13 anos atrás. 7h33 aqui na Rádio Fute Rio, já a bola rola lá em Campos para Goitacás e Bom Sucesso e já teremos as primeiras informações do Arizão. Bola rola no placar.futerio.net a partir das 8, é só ficar ligado e também no nosso Twitter em @site Fute Rio com as informações em tempo real. facebook.com/futerio e o WhatsApp 997-262-997 também abertos para a sua participação. Já tem mais Fute Rio na geral até as 8. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol. Fica por aí. Continue na sintonia. FuteRio.net. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse
Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Nesta eu tô ligada. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Aisha Opa, Futebol transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. FuteRio.net. A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aí galera, aqui é o Zé que faz faxina no Fute Rio. Quero ver vocês ligados aqui no FuteRio.net. FuteRio.net. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andresa. Regressamos na Rádio Fute Rio 7h38. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até as 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Freitas Neto, faça como eu, se liga no FuteRio.net, no pique. FuteRio.net. Valeu, Freitas, tamo junto, obrigado pela participação e pelo carinho aqui na transmissão mais carioca da rede. Galera, continua votando na nossa enquete do Twitter. Você concorda com a saída de Madureira e Boa Vista do Aniceto Moscoso pra Moça Bonita? E a esmagadora maioria diz que discorda, hein, Boa? Rapaz, tá 90-10 aqui. 90-10? É, pois é, lembrando que a enquete vai até amanhã, a hora do jogo. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Não sei, rapaz. O fato é que o jogo vai ser em Moça Bonita. Ninguém concorda, a maioria não concorda. A maioria não concorda. A maioria tá dizendo que foi uma decisão errada da TV em tirar esse jogo de Madureira para levá-lo a Bangu. Lembrando que essa foi uma imposição da Rede Globo de televisão e das organizações Globo. 7h39 aqui no som da Rádio Fute Rio, você acompanhando, curtindo a transmissão mais carioca da sua internet. Bom, a bola vai rolar amanhã para a terceira rodada, já começa, hein? A terceira rodada da Taça Guanabara, os gols da segunda você vai acompanhar daqui a pouquinho também na TV Fute Rio. Vamos restabelecer o nosso vídeo e também, evidentemente, trazer os jogos da terceira rodada. Você tem os horários de amanhã?
o horário de amanhã? Tem. Amanhã é terceira rodada, começando em Moça Bonita, Madureira e Boa Vista, a bola rolando às 4h30 da tarde. Lembrando que o nosso Preleção Fute Rio começa às 4 aqui no som de futerio.net para você curtir, para você acompanhar e se ligar na transmissão mais carioca da sua internet. Só lembrando que também teremos amanhã, ou que acompanharemos esse jogo lá do estádio de Moça Bonita, e a nossa equipe também já está confirmada. Amanhã com o locutor que a galera gosta, Vitor Costa, ao lado da Enciclopédia Renan Mafra e Gabriel Farias. Na quarta-feira, a bola rola no Elci Rezende, eu falei que era no Correião, não, é no Elci Rezende em Saquarema, para a sequência da terceira rodada, Cabo Friense e Vasco da Gama, também com Rádio Fute Rio. Eu estarei nessa com Renan Mafra e Breno Monsef. Às 7h30 da noite no Luso Brasileiro, Flamengo e Bangu, 9h45 no Julite Coutinho, Fluminense e Portuguesa. Na quinta-feira, às 4h30 no estádio Jânio Moraes, o popular Laranjão tem Nova Iguaçu e Volta Redonda. Também com Rádio Fute Rio, você teve lá, Renan? com Vitor Costa, Renan Mafra e Léo Pinheiro. Você teve lá No renovado Laranjão? Exatamente. Olha, o que faltou é aquele ar-condicionado básico e também aquele caimento que fizeram para tirar o sol da nossa cara. No caso, não tem. Exatamente, não tem nessa nova cabine. Mas ainda o Nova Iguaçu está arrumando ela. Não está pronta ainda não. Ainda falta alguns detalhes. É um local reservado um pouco melhor. Isso aí não tem nem comparação, mas ainda faltam alguns ajustes. E o gramado? Gramado, o do Nova Iguaçu já era o melhor gramado do Rio de Janeiro. Agora não tem nem comparação, não tem quem concorra com o gramado do Nova Iguaçu. Tá espetacular, um espetáculo o gramado do Laranjão. E também na quinta-feira, fechando a rodada às 7h30 da noite no Moacirzão, Macaé e Botafogo. Senhores, o que esperar então dessa rodada? Começando amanhã com Madureira e Boa Vista, só lembrando que tudo muito equilibrado, especialmente no grupo C, do primeiro para o último, apenas 3 pontos de diferença. Para o Fluminense, jornada decisiva. Se o Flu não conseguir ganhar a Portuguesa em Mesquita, Renan, aí realmente a classificação para a próxima fase fica comprometida definitivamente, e aí abre-se o pequeno nas semifinais da Taça Guanabara. E a Portuguesa tentando mostrar uma boa impressão, né? A Portuguesa que está invicta e tentando chegar à vitória, né, Renan? Invicta, mas ainda não venceu, né? 2 jogos, 2 empates. 2 empates, mas é uma situação que para a Lusa eu acho que necessita demais dessa vitória para tentar sair aí finalmente com um resultado positivo. Acho que já poderia ter saído contra o Botafogo, né? Eu acredito muito, Andrés, hoje temos Macaé e Boa Vista, os G2 desse grupo C. Eu acredito muito que um pequeno vai se classificar nesse grupo. Não sei quem e não sei em qual posição, se primeiro ou segundo, mas eu creio que um dos clubes de menor investimento vão acabar se classificando nesse grupo, porque eu não vejo muita força no Fluminense, apesar de ter jogado melhor o clássico, né? E não vejo muita qualidade técnica no Botafogo. Eu acho que, por exemplo, se o Macaé acaba enfrentando aí o Botafogo, tem uma tática legal, arranca um empate ou uma vitória, o Botafogo já cai fora. E aí temos amanhã o jogo do Fluminense, né, também. Então é uma situação difícil, a Fluminense e Bangu, não é isso? Então, sim. Flamengo e Bangu, perdão, Fluminense e Portuguesa, exatamente, o Fluminense pegando a Portuguesa. Se a Portuguesa acha que não vacilar como foi contra o Botafogo, tiver aquela atuação que teve no primeiro tempo, pode derrotar o Bangu. Tem chance tem chance de derrotar o Fluminense. Mas eu acho que vai passar muito pela essa rodada de amanhã, que começa amanhã, na verdade. Porém, eu creio que se os grandes tropeçarem, teremos um clube de menor investimento na próxima fase da Taça Guanabara, na semifinal. A despeito de toda... Fala aí, Burger. Só uma pergunta. Seria mais, ficaria mais caloroso, a vitória do Madureira ou a vitória do Boa Vista? Eu ia te perguntar isso agora, porque Madureira e Boa Vista, a despeito de toda a confusão administrativa, vai ser um jogo importante, porque a gente tem o Boa Vista ali brigando pela classificação com 3 pontos e o Madureira com 2. Todo mundo ainda lutando pela vaga, lembrando que são só 5 rodadas, amanhã é o meio exato dessa Taça Guanabara.
É claro que há um componente a mais pela confusão envolvendo o presidente dos dois clubes, ou pelo menos entre as diretorias dos dois clubes, mas o que nós podemos dizer é que vai ser um belo jogo dentro de campo. Acho que dá para imaginar dessa forma, né? É verdade. Exatamente. Então, é um jogo que tem tudo pra ser o jogo da rodada, né? Porque se o Boa Vista vencer, praticamente garante uma boa margem de classificação na semifinais da Taça Guanabara. Tá prometendo, realmente, vai ser um belo jogo amanhã lá em Moça Bonita, e como você falou, com o calor não só do clima, mas também das palavras dos seus dirigentes. Exatamente, Bangu, amanhã o Bangu vai abalar, né? Amanhã vai ser pesada a situação lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e você vai acompanhar com a gente. Renan vai estar nesse jogo, né? Vai estar junto com o Vitor e o Farias. Exatamente, Andrés. Como diria o outro, tire as crianças da sala, calce suas luvas, coloque seu protetor bucal e vamos nessa. Pois é, vai ser animado. Um abraço para Rodes Lima, também sempre ligado. Eu mandarei aqui vestido e armado, né? Vai ser engraçado, como diria Anderson Silva. Engraçado é bom. Uma vez que a gente não tá no meio, né? Aí fica mais engraçado. 7h46 aqui na Rádio Fute Rio. Daqui a pouco no Arizão, a bola rolando para Goitacazes e Bom Sucesso. Saiu Bom Sucesso já com a escalação confirmada. Não temos a confirmação do Goita ainda, mas o Bom Sucesso já temos. Joga com Fabrício, Iago, Filipão, Leandrão e Jean Anderson, Felipe Silva, Johnny, Julinho, Leandro Chaves, Matheus Pimenta e Jackson. Essa é a novidade então do Bom Sussa. Jackson, que veio do Paranavaí e hoje substitui o suspenso Sabão. Portanto, jogador que não está em campo hoje por conta de suspensão. Ele foi expulso no outro jogo. É o famoso Antônio Wellington, menino lá de Nova Russas, o famoso Maradona do Catarina. O Goitacazes a gente não tem aqui a escalação em mãos, mas obviamente tão logo tenhamos, se a tivermos ainda a tempo dentro do nosso Fute Rio na geral, a gente vai trazer para você. 7h47, todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. Aqui é o Pedrinho, também tô ligado na cobertura do Fute Rio. Abraço a todos. FuteRio.net. Valeu, grande Pedrinho, sempre curtindo o nosso Fute Rio na geral, toda segunda e sexta-feira aqui em www.futerio.net. E girando algumas notícias do nosso site futerio.net, ontem foi o aniversário da Sprof, né, o Cláudio Borges? Exatamente, 23 anos. Ontem é um clube que está voltando, que está tentando se reestruturar, então tá com uma nova diretoria lá com o Dr. Marcelo Santiago, ele que está tentando arrumar a casa e está querendo voltar aí para a Série C, a nossa quartona. Então esse ano de 2018, vamos ver se a Sprof ou Cabo Frio, entendeu como queiro, entra no campeonato de 2018. É, a Sprof, portanto, que está aí querendo vir com um novo nome, mas em princípio vai continuando aí mesmo com o antigo, a federação ainda aguardando para, enfim, levar essa situação adiante ou não. O fato é que realmente a bola lá na Sprof continua rolando e esse aguardo aí para essa volta da equipe nesse ano. E o Canto do Rio ainda tem, depende do protocolo junto à federação, mas também tenta o seu retorno ao futebol profissional e pode jogar no Alzirão esse ano, hein, Burger? Mais um estádio Alziro de Almeida em Itabaraí. Mais um, né? E que seria legal, que Niterói, que já teve ADN, Fonseca, Rio Cricket, e o Canto do Rio, lógico, que é um dos mais famosos lá de Niterói, voltando ao cenário do futebol, que faz falta, né? Porque você tem São Gonçalo e não tem, você já teve até o Faisal, que é da mesma região. De Itaboraí. Exatamente. Não, ele é de Alcântara, cara. É de Alcântara? De Achei que era de Itaboraí. Não, é de Alcântara. Então é de São Gonçalo mesmo? É, ele é de Alcântara. Olha aí, hein? Da dona falecida, dona Valéria Faisal. Então, e é bom ver se você, caso volte, o Canto do Rio de novo aos gramados do Rio de Janeiro. Famoso Cantusca, afastado há 10 anos. Aquela morena do futebol profissional. Aquela morena do Canto do Rio. Pois é, clube de Icaraí. Abraço a todos aí de Niterói ligados junto com a gente. Informação também aqui no site Fute Rio às 7h49 é que o lateral direito Vander vai para o primeiro clube de Rogério Ceni, Renan Mafra. Vai para o Sinop, lá do Mato Grosso. Vander que rodou pelo Americano, pelo América e que agora vai defender
a equipe do Sinop, acertando transferência. Ele teve na seleção Fute Rio da última Copa Rio, né, seu Renan? Exatamente, o Wander que ano passado atuou no Bom Sucesso primeiro, né? Talvez foi o primeiro grande clube que o Wander teve atuações constantes como titular, né? Inclusive atuando com o técnico do Ilho, hoje no América. Depois, no segundo semestre, ele acabou indo para o Americano, fez aquela campanha do Americano, onde que bateu na trave tanto na Copa Rio quanto na Série B1, mas ele acabou conquistando aí esse novo contrato, saindo do Rio de Janeiro, e vai ter um calendário cheio esse ano no Sinop, porque o Sinop, além do Campeonato Mato Grossense, também vai disputar a Copa do Brasil, a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. É isso aí, portanto, o Wander então acertando transferência para o futebol matogrossense, e a gente vai acompanhar, é claro, aqui no futerio.net todos esses detalhes. Como diria Dick Vigarista, raios duplos, Exato. Raios e trovões, hein, Cláudio? Estão arrastando o móvel lá em cima, São né? Pedro tá arrastando o móvel para lá e para cá. Já começando a fechar o tempo aqui, já fechado na realidade o tempo aqui Raios na e trovão. região da Zona Norte, mas a chuva ainda não caiu. O Sistema Alerta Rio traz aqui informação de vento forte na Vila Militar, 64 km por hora, há 20 minutos atrás. Região de Breno e Léo Pinheiro, é verdade. Diz ele que já choveu por lá. É muito longe de onde que eu moro, não. Caminho, né? Caminho, ali pertinho, 20 minutos. Tá, rapaz, a coisa não tá fácil, não. O Alerta Rio também tá trazendo aqui a movimentação com o volume de chuva. Vou ver se eu consigo acertar aqui, se eu consigo dar uma olhadinha no site do Alerta Rio, que é o sistema do governo que traz aí informações pluviométricas e também meteorológicas. Gabriel virou Maju Coutinho. Tá virando mais ou menos, já tá mais ou menos por aí. Mas apenas para informar pra galera que realmente chove já em vários pontos do Rio de Janeiro. Chuva forte, a chamada chuva de verão. Nos últimos 15 minutos, o radar do Sumaré, aliás não, o radar do Sumaré não... Ah não, é verdade. Trouxe aí realmente uma chuva forte. Já chove com muita força na região serrana. É sempre uma coisa um tanto quanto preocupante. Essa chuva deve chegar ao Rio, então, nas próximas horas. E a gente torce para que todo mundo esteja seguro, esteja em casa, porque realmente esse é um momento sempre complicado. Mas a gente torce para que tudo, evidentemente, venha a dar certo durante esse início de noite de segunda-feira. Essa chuva que já cai em algumas regiões do Rio de Janeiro, e a gente obviamente está aí em cima da jogada com os nossos registros em tempo real. Últimos 15 minutos choveu em Bangu, e chegou a chover também, na verdade choveu bastante em Bangu na última hora, mas em outras regiões não. A chuva não se espalhou para o resto do Rio, mas isso pode voltar a acontecer. Inclusive à tarde teve queda de luz em Bangu. Informação trazida pelo nosso amigo Léo do Pinheiro, morador do local. 7h52 aqui na Rádio Fute Rio. O tempo é ruim aqui no Rio de Janeiro, mas aqui na Rádio Fute Rio não tem tempo ruim não, rapaz. Aqui o que não falta é informação, é notícia para você ligado com a gente. Já a bola rolando lá no glorioso estádio Arizão, estádio Ari de Oliveira e Souza, para o duelo entre Goitacazes e Bom Sucesso. E o nosso placar Fute Rio vai acompanhar em cima da jogada nesse fechamento da primeira rodada do Grupo X, o quadrangular do rebaixamento dentro dessa competição estadual que você confere com a gente. 7h53, todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. E o Adílio, lembra dele? O Brown do Mengão, também tá na Rádio Fute Rio. Aos vezes da Rádio Fute Rio, né? Passando a informação esportiva para todo mundo, né? Ligado em você, porque sabemos que vocês são sucesso absoluto. Futerio.net. Valeu, Adílio, grande fera do Mengão, aqui na cobertura mais completa do futebol, cara. A galera de Cardoso Moreira tá ligado também, né? Tá, rapaz, o quê? Vamos sim. Tá, essa galera aí tá sempre ligadinha com a gente. Abraço pra lá Cardoso no Noroeste Fluminense, rapaz. A galera sempre sintonizada junto com a gente. 7h54, hora do bolão da Rádio Fute Rio. Já, rapaz, finalzinho do programa já, hein? Bug, programa bom passa rápido. É ou não é? É verdade. Hoje teve assunto, teve polêmica, teve... Foi bom o programa. Foi maneiro, foi animado, né? Foi legal. Então, obviamente, a gente continua dando sequência. As contas do Gabriel Andreso.
como quitandeiro, né? Quando vai um... vai um, volta três, você exatamente. diz, opa, ganhei. Ganhei. Ah, calma, peraí, né, gente? Eu não vou começar. Como é que... Pare! Enquanto dá tempo. Ah, Deus do céu, viu? Só tem maluco nesse programa. 7h54 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos dar uma olhada aqui nos palpites da galera, quem é que foi melhor nessa rodada. Na verdade, ele ainda não terminou, né? Porque ainda vai depender de Goitacazes e Bom Sucesso. Mas o Renan acertou o empate entre Portuguesa e Madureira. Também acertou o empate entre Botafogo e Fluminense. Tá parecendo um Pavarotti Tupiniquim aqui na televisão cantando o hino nacional. Cafona, eu tô desconcentrado. Cafona demais. Já tem hino nacional, os caras botam um Pavarotti Tupiniquim. Botaram violeiros, né? Aquele ficou legal, aquele ficou estilo. Não, do interior, São Paulo. É legal, mas precisa ser antes do jogo. Faltando 10 minutos pra começar. E vem no nacional, os caras estão com a vontade de cantar o hino. Eu tenho uma opinião sobre... Aí bota lá o Zé Carreira de Araraquara. Aí é difícil, né, irmão? Aí podia ser que nem antigamente, que tinha o hino gaúcho também. Aí vinha lá, como aurora. E a torcida cantava mais o hino gaúcho que o hino nacional. É brincadeira. Bom, o Renan acertou o empate entre Português e Madureira, também Botafogo e Fluminense. Cravou Flamengo 1, Cabo Friense 0 e fica no aguardo de Goitacazes e Bom Sucesso. Cláudio Burger cravou Botafogo e Fluminense 0-0. Acertou o empate entre Bangu e Volta Redonda e a vitória do Vasco. Aliás, a vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu e a do Flamengo sobre a Cabo Friense. E eu acertei o empate entre Botafogo e Fluminense, a vitória do Vasco. O empate entre Bangu e Volta Redonda, que o Burger também acertou. A vitória do Flamengo em cima da Cabo Friense. Quase cravei Resende e América, mas não foi o caso. Esse quase cravei pra você vai valer 15 pontos. Vai valer 3 pontos, como todo a quase cravado. Você viu que ele não fez conta, né? Só ele não. Eu cravei quase 13 e nossa, quase acabei. Não, eu não fiz conta porque... Tinha o quase gol e o Gabriel Andrés eu quase cravei. Quem que fez faz a pontuação? Tá bom, mas a prévia. Vai faltar Goitacazes e Bom Sucesso. Tudo bem, mas uma prévia. Vamos lá, Renan Mafra, Português e Madureira 1-1, 2 pontos. Boa Vista e Macaé, ele errou o resultado. Botafogo e Fluminense mais 2 são 4. Vasco e Nova Iguaçu, 1 ponto, porque acertou os gols do Nova Iguaçu, 5. Bangu e Volta Redonda, lona, 5 ainda. Flamengo e Cabo Friense fez 4 pontos, são 9. Resende e América, lona também. Então por enquanto tem 9. Burger, Português e Madureira, acertou os gols do Madureira, no caso 0, 1 ponto. Boa Vista e Macaé, lona. Botafogo e Fluminense cravou, mais 4 pontos, 5. Vasco e Nova Iguaçu acertou a vitória, 2 pontos, 7. Bangu e Voltaço acertou o empate, mais 2, 9. Flamengo e Cabo Friense quase cravou, 12 pontos, mais 3, 12. Resende e América 1-1, lona. Então 12 pontos pro Burger e eu. Português e Madureira 2-1, lona. Boa Vista 2, Macaé 1, acertei o gol do Macaé, 1 ponto. Botafogo e Fluminense, empate, 2 pontos, 3. Vasco e Nova Iguaçu 1-0, acertei a vitória do Vasco, mais 2, 5. Bangu e Volta Redonda, acertei o empate, mais 2, 7. Flamengo e Cabo Friense 3-1, vitória do Flamengo eu acertei, mais 2 pontos, 9. Resende e América, quase cravei a vitória, 1-0, então 3 pontos, 12. Então eu 12, Burger 12, Renan 9, ao aguardo então da rodada ou da partida entre Goitacazes e Bom Sucesso. Hora dos palpites para a rodada deste meio de semana. Hora de começar com Renan Mafra. Renan, não fuja da raia. Hora dos palpites. Começando amanhã, Moça Bonita, o jogo da discórdia. Madureira e Boa Vista. Bola rolando às 4h30 com Rádio Fute Rio. 1-0 Boa Vista. 1-0 Boa Vista? Então tá bom. Esse palpite do Renan. Também teremos quarta-feira, Cabo Friense e Vasco. 1-1. Jogo lá no estádio Cir Resende de Mendonça, em Saquá. Flamengo e Bangu. 1-0 Flamengo. Também teremos no Julite Coutinho, Fluminense e Portuguesa. Fluminense e Portuguesa. 2-1 Portuguesa. 2-1 Portuguesa? Sim. Olha, então tá. Nova Iguaçu e Volta Redonda na quinta-feira. 2-1 Nova Iguaçu. Só lembrando que você não apostou no Macaé na outra rodada, o Jailson no Facebook falou, ó, ninguém apostou no Macaé, o Macaé ganhou. Vou cobrar no Facebook.
E agora sim, no Moacir Zão, Macaé e Vasco. Aliás, perdão, Macaé e Botafogo. Sim, não vou apostar de novo no Macaé, mas também não vou apostar no Botafogo. Como falaram você e Breno ontem, vitória de ninguém. 0-0. É verdade. Tá bom então. Palpites então, dados do Renan. Agora Cláudio Burger com os seus Madureira e Boa Vista. 0-1. Cabo Friense e Vasco. Cabo Friense e Vasco. 1-2. Flamengo e Bangu. 1-0 Flamengo. Fluminense e Portuguesa. 1-1. Nova Iguaçu e Volta Redonda. 2-2. E Macaé e Botafogo. O jogo é lá em Macaé. Boacirzão. Vou botar 1-0 Macaé. 1-0 Macaé. Ninguém tá levando fé nos grandes, hein? Bom, então palpites do Burger já foram. Madureira e Boa Vista. Pra mim amanhã 1-1. Discórdia pra todo lado. Cabo Friense e Vasco. 2-0 Vasco. Flamengo e Bangu. 2-1 Flamengo. Fluminense e Portuguesa. Vai ser 2-0 Fluminense. Nova Iguaçu e Voltaço. 2-1 Nova. E Macaé e Botafogo. 2-0 para o Fogão. São esses, portanto, os meus palpites. Lembrando que daqui a pouquinho Goitacás e Bom Sucesso se enfrentam. Aliás, vou até já abrir o placar, porque já são 8-1. Talvez a bola já esteja rolando. E... Não começou. Ainda não temos bola rolando, mas teremos em... Só lembrando que esse bolão é apenas uma brincadeira. Exato, pelo amor de... Você não acredita, não sei o que, parará, pão brincadeira. duro, não sei... calma, gente. Palpites que não são... Vale um Guaraná. Se é que vale, né? Se é que a gente Vocês não falaram que era 10 mil reais? Vocês falaram. Vamos te falar, a gente podia, pra tornar a coisa competitiva, abrir um negócio desse, né? Fazer uma... 10 mil reais? Não 10 mil reais. Que susto. Vamos fazer a caixinha e pegar uma pizza, uma cerveja, um negócio desse. Você fecha? Fechado. Fechadíssimo. Então tá bom. E obviamente a gente tem que abrir pro resto da galera, né? Pro Breno, pro Vitor, pro Farias, pro Léo. Tem que participar pra todo mundo dar o bolão também. Tem que mandar, não pode esquecer de mandar. Aí a gente pode até adotar aquele esquema de média, como a gente tinha feito em outras alternativas. Mas a galera tem que chegar junto também. São 8:02 aqui na Rádio Fute Rio, hora do nosso destaque final. Porque está chegando ao final o nosso Fute Rio na geral. Como dissemos, programa bom, passa rápido. E você, obviamente, está aqui ligadinho junto com a gente. Oi. A bola rolando agora. É verdade, já começou lá então no Arizão, Goitacás e Bom Sucesso. E você acompanha com a gente. Renan Mafra, seu destaque final, a palhinha da enciclopédia de bolso final no Fute Rio na geral desta segunda-feira. O meu destaque final vai para o jogo da discórdia. Amanhã, em Moça Bonita, Rádio Fute Rio, Madureira e Boa Vista. Preparemos-nos. Burger, seu destaque final. Eu vou ficar com... Não é nem destaque, é só lamentar a perda de César Rizzo na rádio e na Voz do Brasil, né, cara? Exatamente. Não na Voz do Brasil de 7 horas, mas na voz da rádio brasileira. Uma das grandes vozes do rádio esportivo do Brasil, saudoso César Rizzo. Burger, um abraço, hein? Abraço e até sexta. Renan, um abraço e amanhã você estará no jogo da Discord. Exatamente, Andrés, abraço. Tamo junto. Esses, portanto, Renan Mafra e Cláudio Burger, que estiveram comigo no nosso Fute Rio na geral dessa segunda-feira. 8:03 aqui em futerio.net. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, prometendo voltar na sexta das 6 às 8 com mais um Fute Rio na geral. Já tem bola rolando no placar Fute Rio com Goitacás e Bom Sucesso, e você ouve na transmissão mais carioca da rede. Aliás, acompanha no placar Fute Rio em placar.futerio.net. E amanhã tem bola rolando aqui na Rádio Fute Rio a partir das 4 da tarde com preleção Fute Rio, direto de Moça Bonita com Madureira e Boa Vista. Na quarta, Neuci Rezende às 5, Cabo Friense e Vasco. E na quinta, 4:30 no Jânio Moraes, Nova Iguaçu e Volta Redonda. E amanhã na TV Fute Rio tem a Copa Cidade Maravilhosa de Futsal. Você ouve e acompanha Duque de Caxias e Portuguesa, direto da Arena Carioca 3, com exclusividade em facebook.com/futerio e no youtube.com/TV Fute Rio. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O Fute Rio, na geral, é sempre um oferecimento de Furna, 60 anos. Energia que se renova dia após dia. Criativo Design, comunicação com criatividade. E Engiarc Construções. Ligue 2580-1334. A todos, uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira. Boa semana.
e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até sexta, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.